Os tecidos de porcos são 95% similares aos de humanos, então não é estranho pensar que muitos médicos os usam. Na época em que a dissecção humana não era uma opção, os porcos serviam como cobaias no lugar dos humanos. Nosso personagem principal é um açougueiro chamado Maru. Ele está acostumado a trabalhar todos os dias com porcos, mas aparentemente seu chefe não estava muito feliz com a possibilidade de Maru ser melhor do que ele. O homem musculoso tentou intimidá-lo. Ele perguntou se Maru realmente achava que podia tomar seu lugar como um açougueiro com 5 anos de experiência. O chefe bateu o machado na parede atrás do protagonista, pensando que ele ficaria com medo. A verdade é que Maru não se importava com a apresentação do homem. O chefe sempre aparecia para fazer essas piadas e exibir seus músculos. Então, o protagonista o aconselhou a deixar os atos de lado ou não haverá um banco por muito tempo. O gerente do gado alimentar se chama Hong Jun-ho e diz que sente muito por vender os pedaços de carne. Maru se concentra em cortar comida, mas Hong o atrapalha novamente para dizer que o funcionário tem ótimas habilidades com a faca. Considerando que ele está na empresa há apenas 1 ano, Maru diz ao chefe para parar de incomodar. Hong obedece e decide incomodar Kim Yang, mas a garota estava ocupada devorando toda a comida do local. Kim trabalhava como contadora na empresa de gado alimentar. Parece que ela gosta muito do trabalho. Hong exige que Kim volte para o escritório. Então ele abraça Maru, dizendo que se importa muito com o funcionário. O protagonista não acredita muito nisso porque se lembra que o chefe não paga bem, o faz trabalhar sem folga e até o arrasta para noites sem dormir porque não quer fazer isso sozinho. O protagonista acrescenta que Hong o puxa para lá e para cá depois do trabalho. Para piorar a situação, ele tem que fazer o abate sozinho. Hong justifica suas ações, dizendo que é porque ele ama o protagonista que ele se lembra do primeiro dia de Maru no trabalho. O açougueiro deve acabar com o porco. No início, Maru parecia um garoto indefeso com uma adaga na mão, mas ele não hesitou em realizar o trabalho. Foi então que o chefe Hong soube que estava diante de um bom açougueiro. A conversa sobre a trajetória do protagonista continuou no banho. Hong o forçou a esfregar suas costas. Mais uma vez, o protagonista foi retirado do trabalho para ajudar o homem. Ele não poderia estar mais irritado com a situação. Então ele avisa que espera ser pago por isso. O chefe pergunta se ele realmente precisa tanto de dinheiro assim. Maru responde afirmativamente. Então Hong diz que tem um trabalho lucrativo desta vez. Talvez não seja o suficiente para transformar sua vida, mas pelo menos ele poderá sair daquele porão onde está morando agora. Maru não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro e pergunta qual é o trabalho. Hong lembra que ele havia dito que estudou no Japão, caso em que seu próximo destino é o Japão. Alguns dias depois, o protagonista viajou de avião para o Japão. O trabalho sobre o qual seu supervisor havia falado era em uma fazenda urbana de gado no país. Ele foi enviado porque a empresa japonesa de gado solicitou carne com mão de obra urgente. Então 6 meses se passaram. Maru foi forçado a trabalhar por 6, sem tirar um único dia de folga. Não era muito diferente de seu trabalho na Coreia, mas o protagonista achou que seria melhor passar por isso em seu país natal do que no Japão. E quando ele chegou aqui, disseram que havia falta de mão de obra, mas mesmo depois de 6 meses, Maru era o único funcionário lá. Um cara parecido com um yakuza observava seu trabalho dia após dia enquanto fumava cigarro. O protagonista amaldiçoa o homem em coreano porque sabe que ele não vai entender nada. O japonês sorri pensando que é uma saudação. De qualquer forma, Maru sente que há algo extremamente errado acontecendo. A pecuária japonesa exige que ele separe cuidadosamente as costelas do porco. A ordem é suspeita. Todas as outras partes do porco são descartadas, exceto as costelas, que parecem mais pesadas do que o normal. Então, Maru presumiu que os homens com aparência de yakuza carregavam algo dentro de suas costelas. Uma linha fina no osso mostrava que ele havia sido cortado uma vez e religado. O protagonista tenta não perder tempo com isso. Ele só quer terminar o trabalho e ir embora sem atrair a atenção do japonês que o observa. Mais tarde, o protagonista ligou para o chefe Hong e gritou que não aguentava mais. Por 6 meses, ele tem feito horas extras e trabalhos estranhos.
Além disso, há um membro da Yakuza que está assistindo todo o processo. Hong o chama de pirralho e pergunta por que ele está reclamando de fazer horas extras, agora se sempre fez isso na Coreia do Sul. Maru responde que o problema é que o lugar é muito estranho. Hong deixa claro que se esforçou para levá-lo ao Japão porque sabia que ele precisava de dinheiro. Então ele pediu ao açougueiro para não decepcionar. Afinal, Maru precisa pagar as taxas escolares de sua irmã mais nova e a dívida do cartão de sua mãe, então voltar para a Coreia será um desperdício. Hong pede ao açougueiro para aguentar pelo menos mais um mês. Ele o trará de volta para casa depois disso. O protagonista concorda sem muita alternativa, mas fica irritado por ter sido colocado nessa situação apenas por causa de sua condição familiar. No dia seguinte, Maru está de volta ao trabalho desconfiado. Todo o seu esforço é por dinheiro, então ele decide não se importar e suportar mais um mês. Naquele momento, alguém fala seu nome. O recém-chegado fala em japonês. Maru se esforça para não insultar o vigia com as mãos nas calças. O homem belisca a bochecha do protagonista, dizendo que ele tem sorte de ter um trabalhador como ele na empresa, enquanto o membro da Yakuza elogia suas habilidades com a adaga. Maru percebe que ele carrega uma arma na cintura, confirmando suas suspeitas de que ele está trabalhando para uma empresa Yakuza. O vigia avisa que vai sair mais cedo hoje porque sua namorada está fazendo aniversário, caso em que o mais novo vai substituí-lo. Ele se refere ao recém-chegado como irmãozinho, mas quando o vigia chega, o protagonista percebe que ele não é nada jovem. O ex-vigilante apresenta o protagonista a seu amigo e diz que ele veio da Coreia. Os dois trocam saudações e o recém-chegado avisa que já pegou as costelas. De repente, o chão começa a tremer e a casa treme violentamente. Maru se agarra à bancada enquanto o antigo vigia diz que é um terremoto. O recém-chegado segura suas costelas como se sua vida dependesse disso. Mas não por muito tempo, o prato com as costelas escorrega de suas mãos e cai no chão. De repente, pó branco voa dos ossos. A névoa toma conta do lugar e o protagonista cobre o nariz imediatamente. O vigia tenta disfarçar o que acabou de acontecer e diz que provavelmente o açougueiro nunca viu um terremoto. Ele acrescenta que esse pó branco deve ser dos ossos. Não é nada demais. Então, o protagonista é encorajado a continuar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Maru obedece. Então, os homens coletam as costelas imediatamente. O recém-chegado pergunta ao vigia se o açougueiro realmente é da Coreia. O homem confirma. Então, o recém-chegado diz que Maru provavelmente não saberá que são produtos alucinógenos e também não entenderá japonês. O vigia apenas grita para ele calar a boca. O protagonista entendeu perfeitamente que os homens estavam falando sobre narcóticos. O vigia percebe o erro que seu amigo cometeu e saca a arma para Maru. Tudo aconteceu muito rápido e o protagonista não podia acreditar que sua vida terminaria assim. Ele se esforçou muito nos últimos 6 meses para terminar assim. Maru diz a si mesmo que não aceitará esse destino e logo depois um líquido vermelho voa no ar. Inicialmente, ele aceitou ser açougueiro porque era o único trabalho que encontrou. Sua tarefa era enfrentar um porco. Maru não hesitou em cumprir, o que deixou o chefe Hong impressionado porque as pessoas são tomadas por todos os tipos de sentimentos depois de eliminar a primeira vítima. Mas Maru é diferente. Ele continua a fazer o mesmo trabalho sem remorso. É por isso que Hong tinha certeza de que seu empregado era perfeito para a posição. Agora o protagonista precisava usar suas habilidades para evitar ser baleado. O braço do vigia foi arremessado graças à lâmina afiada de Maru. Ele segurou a mão gritando de dor, enquanto o açougueiro apenas o via como um porco. É por isso que ele sabia exatamente o ponto que deveria atingir. E o protagonista não hesitou, mesmo sabendo que era uma pessoa. Para ele, não era diferente dos porcos que passavam pela bancada depois que o vigia caiu no chão. O recém-chegado usou o protagonista contra as paredes, então socou-o várias vezes no rosto e gritou que ele não deveria ter feito isso com o chefe. O vigia ia pedir a namorada em casamento hoje, mas Maru arruinou tudo. O protagonista estava tão ferido pelos socos que sabia que não sobreviveria se ficasse ali. Então ele não teve outra opção a não ser usar sua adaga novamente. Mas o ferimento não era nada para o homem musculoso. Maru continuou apanhando do delinquente, que disse que a lâmina era muito fraca.
Então ele segurou o pescoço de Maru com as duas mãos prestes a acabar com ele. O protagonista começou a perder a consciência quando, de repente, um flashback apareceu. O chefe Hong ensinou como lidar com um porco que tem ossos fortes e uma espessa camada de gordura. Ele disse que a adaga tradicional seria suficiente. Então, para Maru se tornar um grande açougueiro, é necessário aprender a evitar os ossos e cortar a gordura. Ele saberá como fazer isso quando vir o caminho por instinto. Felizmente, o protagonista encontrou o caminho de que o chefe tanto falava. Ele atingiu o inimigo nas costelas e avançou para o outro lado. Foi naquele momento que o protagonista percebeu que ele realmente nasceu para ser um açougueiro. O recém-chegado foi eliminado e seu corpo pesado caiu em cima de Maru. Ele empurrou o corpo do homem para o lado e ficou paralisado ao ver o que havia feito. O protagonista repetiu várias vezes para si mesmo que era legítima defesa, mas ele achava que a polícia não acreditaria. Então entregar-se não é uma opção. Agora o protagonista pensa sobre o que fará quando encontrar a Yakuza. Uma ideia surge em sua mente e ele acredita que pode se livrar do que aconteceu apenas incendiando o local. Mas antes que o garoto tenha a chance de fazer qualquer coisa, alguém entra na sala e começa a atirar. Maru corre para evitar ser atingido. O homem o persegue até o congelador. Ele diz que é um beco sem saída. É o fim do açougueiro. Um silêncio toma conta do lugar e o homem caminha lentamente entre os porcos em busca de seu alvo. De repente, encontra uma bota e tem certeza de que encontrou o açougueiro. O bandido atira sem hesitar. Ele percebe tarde demais que a bota era uma armadilha. O protagonista empurra os porcos em direção ao inimigo, que perde o equilíbrio e cai. Maru balança a adaga, atinge o ombro do homem. O bandido ri, dizendo que o açougueiro deveria ter mirado na garganta. Então ele aponta o cano da arma para Maru, mas nada acontece porque ele não consegue mover os dedos para apertar o gatilho. Isso aconteceu graças aos ensinamentos que Maru recebeu do chefe Hong. O homem explicou que havia um grupo de nervos em porcos, que vai da medula espinhal aos membros anteriores. O ser humano é exatamente igual ao porco. Isso significa que se uma pessoa for atingida neste ponto, ela não será capaz de se mover. Naquela época, o protagonista estava confuso pelo fato de que o porco e uma pessoa são 95% parecidos. Mas agora, ele sabia que Hong não havia mentido. Então o terceiro bandido foi eliminado. 6 horas depois, o avião em que o protagonista viajava chegou à Coreia. Ele respirou aliviado ao voltar para casa. Felizmente, nenhum membro da Yakuza o avistou. Maru incendiou o armazém antes de fugir, então ele acha difícil para alguém descobrir o que aconteceu lá. Seus rastros foram apagados e agora ele poderá retornar à sua rotina normal. Naquele momento, ele está prestes a entrar na casa quando percebe que as luzes estão acesas. Ele pensou que sua família estava acordada e colocou um sorriso no rosto. Mário abriu a porta e disse que desta vez trouxe muito dinheiro e presentes, mas a cena que encontrou na casa era assustadora. Alguém havia derrubado os móveis e o lugar estava uma bagunça. Além de não haver parentes ali, parece que alguém chegou antes dele. O protagonista gritou por sua mãe e sua irmã mais nova chamada Naru, mas não houve respostas. De repente, o pé toca em alguma coisa. É uma daquelas costelas com pó branco que ele viu no Japão. Era um sinal de que as coisas não estavam bem. De repente, uma voz pergunta se ele está feliz por voltar para casa. O protagonista olha em direção à voz e vê um grupo de homens desconhecidos. Ele teme que sua família tenha sido levada pela Yakuza. O homem de óculos mexe no bolso de seu terno, o que faz Maru pensar que ele tem uma arma. Mas então, o homem tira um distintivo de sua roupa, dizendo que é do Departamento de Narcóticos e Investigação do Crime Organizado. O policial chamado Han Ta-sik pede ao protagonista para acompanhá-lo. Mário não entende por que a equipe de narcóticos está em sua casa, mas espera que não seja por causa de membros Makizam. Ele logo pergunta por que a polícia está em sua casa. Maru não se lembra de ter feito nada ilegal. O policial levanta a mão dizendo que a polícia não fez nada. A casa está bagunçada porque sua mãe ficou furiosa com a visita deles. Maru não entende por que sua mãe agiria dessa forma. Então, o oficial Tai-sik informa que a mãe do protagonista está envolvida com Maru cresceu em um ambiente familiar não tão agradável. Mesmo depois que sua família caiu em ruínas,
sua mãe continuou gastando dinheiro extravagantemente. O protagonista sempre soube que a mulher era imatura, mas não achava que ela fosse capaz de usar alucinógenos. A polícia disse que a mulher estava fora de si. Ela quebrou tudo na casa e foi hospitalizada. O protagonista viu com seus próprios olhos sua mãe tentando atacar os médicos. A polícia já a encontrou nessa condição. Tai-sik exibe algumas evidências que foram encontradas na casa. O narcótico estava dentro das costelas de porco. Começou a ser distribuído desta forma recentemente. Tai-sik pergunta se o garoto sabe quando sua mãe começou a usar essas coisas. O protagonista diz que não. O oficial entrega a ele um cartão com suas informações e pede que ele entre em contato se lembrar de algo. Depois disso, os oficiais deixam o hospital. No estacionamento, o oficial Lee reclama do oficial fumando dentro do carro. Tai-sik diz que não pode abrir a janela porque fumar é proibido no estacionamento subterrâneo. Lee perde a paciência e grita que ele não deveria fumar dentro de um veículo. Tai-sik ganha a discussão quando diz que o carro é dele, então está no lugar certo. Lee fica em silêncio. Então Tai-sik dá a ordem para ele pesquisar esse garoto chamado Maru. Neste momento, no hospital, o protagonista tenta entender o que aconteceu enquanto ele estava fora. Ele tem certeza de que os membros da Yakuza não se moveram mais rápido do que ele. Então não faz sentido para este alucinógeno chegar à sua mãe em menos de 6 horas. Naquele momento, Maru recebe uma ligação de seu chefe. Hong-sun diz que soube que houve um incêndio na fábrica japonesa. Ele estava preocupado com seu funcionário. O protagonista diz que tem trabalho a fazer e ligará mais tarde. Hong responde que sabe que ele voltou para a Coreia porque a mãe estava usando narcóticos. Depois de dizer isso, ele ri como um louco. Deixando o protagonista imóvel, Maru pede para Hong repetir. O chefe questiona se o açougueiro não recebeu as costelas que ele enviou. O protagonista não responde. Então o homem assume que ele pensou que as costelas tinham sido enviadas pelo Yakuza. Maru pergunta se fez algo errado. O chefe não entende por que ele está dizendo isso, mas responde que o garoto não fez nada de errado. Acrescenta que o protagonista é um ótimo açougueiro, então ele preparou seu lugar há muito tempo. Mari grita, perguntando que besteira o homem está falando. Então o chefe revela que foi ele o responsável por enviar as drogas para alguns membros da família, incluindo a mãe do protagonista. Seu próximo passo será enviar o item para a irmã de Maru, mas isso só acontecerá se o garoto recusar sua oferta. Hong acrescenta que pode usar o talento do protagonista como açougueiro para aumentar sua empresa e construir um prédio em Gangnam sem problemas. Depois dessas palavras, o homem diz que tem um carro esperando por ele no estacionamento. Agora, o trabalho de espelho não será apenas com porcos. Ele desligou a ligação e ficou em silêncio. O protagonista entrou em profunda escuridão. A cena muda para um local desconhecido. 2 homens discutem sobre quem vai carregar os porcos. O garoto de óculos diz que não vai fazer nada, mas o homem dentro do caminhão abre o zíper da bolsa e mostra que eles não estão apenas carregando porcos. Ele puxa várias sacolas pretas enquanto diz que foi ordem de Ham. Este homem, com uma cicatriz no rosto, é o chefe mundial de produção de gado chamado Baek. O garoto de óculos é Choi. Ele diz que um novo recruta deve ser contratado em breve para assumir o trabalho duro. Os dois discutem novamente porque Baek se lembra que Choi é seu subordinado desde que entrou na empresa. Então ele deveria ser o responsável pelos corpos. A posição de subordinado foi dada a Choi desde que ele perdeu no pedra, papel e tesoura. Ele até brinca perguntando se Baek tem medo de novos recrutas. As veias aparecem na testa do chefe de tanta raiva. O conflito se intensifica, levando os dois a pegarem seus equipamentos. Baek ameaça espancar Choi. Apesar da rivalidade, Choi decide não levar adiante. Ele simplesmente se vira e avisa que está voltando para o carro. A noite logo chega. Baek estava dormindo tranquilamente quando foi acordado por um gato. Ele assume que o animal chegou lá por causa do cheiro de carne. Depois de alguns segundos brincando com o gato, Baek percebe que Choi ainda não voltou. Ele acha estranho e decide verificar o motivo da demora. Quando ele se aproxima, percebe que a porta está com uma fresta aberta. Baek entra na sala escura e no mesmo momento o gato fica aterrorizado e tenta escapar. O homem se assusta com a destruição do lugar e solta o animal. Ele encontra alguém dormindo e presume que seja um novo recruta.
Então ele pergunta onde está Choi. Baek tem certeza de que será repreendido pelo chefe Hong se Choi demorar muito para voltar ao quarto. Naquele momento, o homem empurra o recruta com o pé depois de não obter resposta. Então ele percebeu, surpreso, que na verdade aquele homem era Choi. Infelizmente, ele já havia falecido e um líquido vermelho escorria de sua boca. Baek ri da situação dizendo que parece que Choi recebeu uma visita dos superiores. Desta vez, ele não conseguiu se defender com a adaga. O homem tinha certeza de que seu colega de trabalho merecia aquele destino. Mas o que ele não sabia era que a pessoa responsável pelo ataque de Choi também o tinha como alvo. Naquele momento, o protagonista se aproxima do homem com ódio nos olhos. Baek zomba de seu oponente dizendo que ele não é nada mais do que um membro da geração Z. Maru rapidamente fecha a distância entre os dois, enquanto o cara ri quando conhece o novo recruta. No momento seguinte, ele bloqueia a adaga de Maru usando seu martelo de poder, o protagonista ficando surpreso que apenas um viciado em contador foi o suficiente para perder a adaga. Bak interrompeu os pensamentos de Maru e aproximou o martelo de seu rosto. Enquanto tudo isso acontecia, o chefe Hong calmamente preparava uma festa com seus capangas. Os funcionários conversavam sobre as últimas notícias. Eles ouviram que Hong enviou Choi e Baek para buscar o recruta. A princípio, eles pensaram que era um exagero, mas um dos guardas defende a ideia do chefe, dizendo que este novo recruta parece diferente de todos os outros. Os oficiais discutiram sobre quem era mais forte. Alguns argumentaram que Baek derrotaria Choi sem dúvida. John Sik se lembra do dia em que trabalhou com o homem. Todos tratavam Baek como uma lenda invencível. Um dia, ele derrotou todos os valentões e gangsters em uma cidade. Baek já era muito forte usando apenas as mãos, mas ele ganhou um item que o aperfeiçoou. O martelo que foi dado a ele pelo diretor Hong era invencível. Aquele foi o momento em que o fisicamente mais forte encontrou o equipamento mais forte. Desde então, Baek é chamado de um touro que não pode ser parado. Pelo menos era o que eles pensavam. De volta à luta do touro contra o protagonista, Maru desviou do martelo, mas caiu no chão desajeitadamente. Baek não podia acreditar que um cara com essas habilidades poderia ter eliminado Choi. Ele ficou mais animado para derrotar o protagonista. Maru continuou desviando dos ataques. Baek ri como um lunático enquanto o persegue. Ele empurra Maru contra a parede. Torna-se óbvio que o homem é fisicamente mais forte do que o protagonista. Além disso, Baek é ágil e habilidoso. Maru se sente em desvantagem. Baek não lhe dá tempo para pensar. Então, um novo ataque começa. Maru desvia do martelo várias vezes. Ele consegue usar superficialmente sua adaga quebrada, mas encontra um ponto cego para finalmente vencer a luta. No entanto, Baek era ágil e parou a adaga com os dentes. A visão era assustadora para Maru. Ele nunca lutou contra um homem não imbatível, mas isso não é suficiente para fazê-lo desistir. O protagonista balança a adaga quebrada. No entanto, ela atinge qualquer parte do corpo do inimigo. Bak ri dele e diz que uma picada de mosquito provavelmente doeria mais. Ele decide terminar o confronto, mas o protagonista é habilidoso em desviar do martelo. Ele quase foi atingido. Bak tornou-se ainda mais ágil e seu pé atingiu o rosto de Maru em cheio. O açougueiro caiu no chão reclamando de dor e foi puxado pelo pé. Baek o jogou em direção à parede. Maru não conseguiu evitar a colisão. Ele ficou parado enquanto Baek se preparava para um novo ataque. Mas naquele momento, o lunático sentiu uma forte dor no pulso. Ele percebeu tarde demais que o açougueiro só mirava em seus pontos vitais. O protagonista o chama com desdém e pergunta seriamente se há algum que ri das piadas ruins de Bake. O homem se sentiu ofendido. Afinal, ele se apresentou desde o início como Torres e se sentia feliz com isso. Baek fica tão furioso que grita que vai acabar com o novato. Enquanto isso, Hong termina de colocar a foto do protagonista na parede. Ele elogia a beleza do açougueiro, dizendo que Maru poderia ser uma celebridade se quisesse. Os funcionários dizem que o chefe trabalhou na arte. Hong concorda e se pergunta como Baek está neste momento. Certamente não há ninguém em sua equipe capaz de derrotar o touro. Os funcionários concordam que Baek é o maior. De repente, o rosto do chefe escurece e ele pergunta onde está o respeito por Maru. Os homens estão intimidados. Mesmo assim, eles acham exagerado tratar um açougueiro de 23 anos
como uma lenda. Hong responde que o chefe Baek é apenas um touro, enquanto Maru é um açougueiro. Hong confiava em seu funcionário mais jovem e tinha motivos para isso, porque naquele momento Baek foi derrotado por sua própria arma. O protagonista atingiu os pontos vitais do homem com antecedência, então ele perdeu sua força e não conseguiu segurar o martelo. Agora Maru olhou para ele friamente, enquanto Baek estava no chão sem forças. Ele pensou que o protagonista estava apenas acertando pontos aleatoriamente, mas na verdade fazia tudo parte de seu plano para que os nervos de Banks ficassem imobilizados. Naquele momento, Maru se despede do homem referindo-se a ele como uma vaca, então usa uma adaga como um prego para acabar com o oponente. Minutos depois, que Maru finalmente chegou à festa que o chefe preparou, ele foi recebido com uma placa que o chamava de gerente. Aparentemente, todos estavam felizes com sua chegada. De repente, o protagonista tirou 2 distintivos de sua camisa e os jogou no chão. Os rostos dos funcionários mudaram quando viram que era a carteira de identidade de Choi e Baek. O açougueiro se refere aos homens como porcos, o que coloca os guardas de Hong em alerta, e eles rapidamente pegam a adaga para se defender. Maru apenas se refere a eles como porcos imundos. Os guardas então atacam juntos. O protagonista pega uma nova adaga e usa o martelo de Baek. Ele estava pronto para acabar com todos os seguranças. Hong observou tudo sentado em uma cadeira, mas pensou que precisava fazer alguma coisa. De repente, o chefe tirou algo do bolso enquanto gritava o nome de Maru. Ele estava torcendo pelo protagonista contra todos os guardas. Os funcionários ficaram chocados. Hong ensinou Maru a tratar porcos como humanos, porque apesar de parecerem passivos, eles atacam humanos. Os ensinamentos foram colocados em prática contra os seguranças de Hong. O protagonista nocauteou os porcos com um golpe e então fez o mesmo com os homens. Alguns dos guardas ficaram irritados com o martelo de Baek sendo usado por um açougueiro. O protagonista respirou fundo com as acusações e decidiu usar o segundo passo que aprendeu com Hong. Ele usou uma técnica para remover todo o líquido vermelho do corpo do porco. Para fazer isso, é necessário perfurar a veia jugular. Os detalhes foram vividos na memória de Maru. Os ataques são assustadores para pessoas comuns, mas o protagonista não parou por aí e decidiu usar o terceiro passo. Ele conhecia um método preciso para remover a pele. A técnica foi usada nos inimigos. Hong finalmente interferiu e disse aos guardas do açougueiro os outros passos dos ensinamentos para mais tarde. O chão da sala estava uma bagunça e o protagonista percebe com surpresa que ainda há alguns homens de pé. Os funcionários entenderam que o açougueiro realmente era digno da posição de gerente. Mari pensou em eliminar o resto, mas foi repreendido pelo chefe, que disse que era hora de parar. De repente, o protagonista o atacou com um martelo. Hong bloqueou o golpe com a mão e disse que entendia que o garoto estava confuso, mas ele precisa diferenciar pessoas de porcos. Após essas palavras, o chefe quebrou o poderoso martelo com as próprias mãos. Ele jogou o bolo e perguntou se o protagonista percebeu que o que ele eliminou eram pessoas. Após a discussão, Hong ordenou que ele aproveitasse a festa. No entanto, Mero só quer saber onde está sua irmã. Ele até ameaçou acabar com Hong se o homem não respondesse. Naquele momento, uma voz feminina entra na sala e pergunta o que aconteceu. Kim ficou triste ao ver o bolo no chão. Lágrimas escorrem de seus olhos e ela pergunta quem causou isso. A guarda de segurança estava prestes a dizer que era o chefe quando Hong pisou em seu rosto. Então a culpa foi colocada no protagonista. De repente, a mulher atirou em direção ao seu rosto. Maru ficou incrédulo quando viu a bala passar perto de sua cabeça. Ele bateu no meio da bagunça e pensou sobre o que deveria fazer. A mulher não lhe deu a chance de pensar e encurtar a distância entre eles. Maru sabia que sua intenção não era boa e logo empurrou a arma de volta. Determinada a derrotá-la, Kim o surpreendeu com um chute no queixo. O protagonista não esperava que ela lutasse tão bem com as mãos. A garota simplesmente disse que ia lhe dar uma lição porque ele destruiu seu bolo. Hong grita para o protagonista ter cuidado porque essa mulher é a melhor coisa que a Coreia do Norte treinou. O aviso foi tarde demais porque naquele momento Maru já estava na mira da arma de Kim. A cena muda para o passado. Quando Kim eliminou um grande grupo de gangsters e comeu sua comida, Hong ficou surpreso
quando percebeu que seu alvo havia sido eliminado, mas não esperava que a pessoa responsável fosse uma mulher. Kim perguntou se ele era um soldado do Exército do Sul. Hong rapidamente teve uma ideia e trouxe mais coisas para ela comer. Ele achou estranho alguém comer depois de toda essa bagunça, então questionou por que ela não fazia uma transmissão de mukbang. Kim não sabia o que era isso e ele mostrou um vídeo no telefone. Hong disse que ela poderia ganhar muito dinheiro apenas comendo. Os olhos da garota se iluminaram. Foi então que o chefe aproveitou a oportunidade para convidá-la para trabalhar com ele em troca de toda a comida que ela quisesse. A princípio, Kim recusou dizendo que era um suborno, mas então aceitou a oferta em troca de toda a comida que ele pudesse ter. Uma semana depois, o chefe Hong soube de uma estranha explosão avistada em Gaesang. Ele disse que se fosse Kim quem fez isso, dada a aparência da garota, estava provado que ela fez. O chefe então a repreendeu por não ser capaz de trazer a ele um único picolé intacto. A cena muda para o momento atual. O protagonista mudou o destino da arma e foi quase atingido. Lutar contra Kim não foi fácil. Enquanto isso, um guarda de segurança aproveitou a oportunidade para falar com sua filha. Ele deveria estar imóvel no chão se contorcendo de dor. Mas quando ele soube que sua filha ia dormir fora de casa, o homem rapidamente se levantou feliz por ter um momento sozinho com sua esposa. Jong-sik estava pronto para ter um novo filho. Os guardas de segurança o encorajam a sair. Hong encontra os homens conversando escondidos atrás de um pano branco. O chefe fica furioso porque queria que os funcionários fizessem hora extra. Enquanto eles discutem, a luta entre Kim e Maru continua. Hong perguntou quem eles acham que vai ganhar. Os guardas de segurança apoiam Kim. O chefe concorda que a mulher tem muitas habilidades de alto nível. Embora Kim tenha recebido o treinamento perfeito, Maru é um açougueiro talentoso. Em um ano, ele aprendeu tudo o que foi ensinado e executou com precisão. Em um mês, ele realizou as técnicas mais difíceis. Hong lembra que tentou impedir o progresso do menino. Mesmo um funcionário de nível de chefe levaria um tempo para concluir, mas o açougueiro nem precisou de 1 minuto. Isso fez Hong concluir que ele encontrou o homem ideal. Então eu tinha dúvidas sobre a vitória de Kim. Naquele momento, o protagonista se livra da arma da mão da mulher. O chefe grita que o rapaz é muito bom e exige que seus funcionários elogiem o açougueiro. Os homens obedecem. Por outro lado, Kim pega uma adaga que escondia nas calças. A luta entre os dois continua, mas não havia ninguém melhor que Maru para manusear uma lâmina. Além disso, Kim percebeu que ele estava copiando seus movimentos. Hong acredita no talento dos dois, mas sabe que no final o que contará é a agilidade. Kim pode derrotar o protagonista antes que ele a alcance, mas Maru também pode derrotá-la. Hong está curioso sobre o resultado, então ele deixa os funcionários para trás e de repente atinge o chão entre os oponentes. Todos são pegos de surpresa. Hong aponta para si mesmo e diz ao protagonista para ir até ele. Kim perde a paciência e questiona como o chefe escolheu o pirralho para um cargo tão alto. Hong apenas entrega um bilhete de comida grátis em um bom restaurante. A mulher corre atrás do bilhete dizendo que voltará em 1 hora. Ela vai embora, claro, vai revidar quando voltar. Hong respira fundo e pergunta como Maru está. De repente, o protagonista o ataca, pergunta onde está sua irmã. O chefe o empurra para trás com o machado, enquanto questiona por que ele está tão curioso. A pergunta é suficiente para o corpo de Maru paralisar de tanto medo. Uma memória do passado aparece em sua mente. Maru se lembra que em um dia aleatório, quando tinha 21 anos, recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Ele se tornou o novo chefe da família e aceitou trabalhar com Ham para poder se sustentar. Não foi tão ruim porque havia alguém que o amava como se fosse seu filho. Pelo menos era o que o protagonista pensava. Ele até vê o que aconteceu com sua mãe. Então, naquele momento, ele perdeu a paciência e atacou o chefe, perguntando por que o homem fez isso com ele. Hong ficou feliz com o duelo e ajudou o açougueiro a melhorar suas técnicas. Aparentemente, o chefe aproveitou a oportunidade para treinar seu melhor aluno. Ele repreende o menino por não saber distinguir entre brechas reais e falsas. Mara sabia que vencer o chefe Hong aproveitando brechas não era uma opção, mas ele não entende o que deve fazer. O protagonista se lembra dos oponentes e diz a si mesmo que tem que criar uma estratégia diferente. Hong interrompe seus pensamentos,
perguntando se ele acha que teria tempo para pensar durante uma luta. O chefe aproveitou a baixa guarda de Maru para atingir o ponto vital entre suas pernas. O protagonista grita de dor, enquanto Hong deixa claro que não há como o pirralho vencer. Ele está triste porque pensou que o açougueiro tinha aprendido tudo o que ele ensinou. Maru se levanta preparado para vencê-lo, mas é em vão. Os funcionários estão envergonhados com a cena. Eles sabiam que Han é um monstro forte. Será difícil vencê-la. Maru continuou atacando. O chefe observou com um sorriso no rosto. Ele disse que em uma luta direta como esta, a maior vantagem é sua, por estar em uma categoria de peso mais pesado. Significa que Maru tem que se esforçar mais. O protagonista se sente humilhado com a situação. Han então sugere lutar com os punhos. Mas o protagonista não desiste da adaga. É como se sua vida dependesse de uma lâmina. De repente, joga uma mesa em sua direção. Maru aproveita o momento para um ataque furtivo, que dá totalmente errado e termina com Hong ajustando seus sapatos. Então ele empurra Maru. O açougueiro é atingido muitas vezes e não consegue reagir. O chefe estava finalmente disposto a dizer por que fez essas coisas com a família de Maru. Mas antes, ele questionou quanto o açougueiro achava que valiam aqueles alucinógenos que ele queimou no Japão, apenas 300 mil... Agora todo esse dinheiro sumiu e Maru pode apostar que aqueles caras ficaram infelizes. Hong acrescenta que os japoneses correram para ele com olhos arregalados e vermelhos. Maru nunca poderia enfrentá-los. Então Hong conseguiu cobrir o menino. Este é o papel que um amigo leal desempenharia. Mas o chefe não hesitou em retaliar pela bagunça que o protagonista fez, e o que aconteceu com sua família foi impunidade. Agora os corpos na sala provam sua capacidade de devolver o dinheiro que foi destruído pelo fogo. O chefe espera um aperto de mão de Maru. Se ele concordar em trabalhar juntos, o valor de 300 mil poderia aumentar ainda mais. Hong se afasta após a oferta e deixa claro que o protagonista poderá começar a trabalhar quando estiver totalmente recuperado. Maru finalmente quebra o silêncio. Ele pergunta por que Hong fez tudo isso. O chefe poderia ter conversado e eles não teriam chegado a este ponto. Hong responde com um sorriso assustador que é mais interessante. O protagonista cai na gargalhada, tão lúdico quanto o chefe. Os dois parecem ter perdido a cabeça, mas o sorriso de Hong sumiu quando Maru se levantou. O açougueiro disse que o via como um mentor e pai. Então Hong colocou as mãos em sua família porque pensou que seria mais interessante. Uma diversão inútil que deixou Maru furioso, caso em que o chefe nem pode ser comparado a um porco. O protagonista prometeu que acabaria com ele. Seus olhos intimadores tornaram a intenção do menino óbvia. O chefe disse-lhe para fazer o que quisesse enquanto rasgava as próprias roupas. Hong deixou seu corpo exposto para o menino avaliar se ele realmente parecia um porco. Então disse que não importa o quão bom um açougueiro possa ser, ele precisa de confiança para fazer algo. Enquanto os dois discutiam, Jun-sik escreveu uma carta para sua querida esposa, onde se despediu e disse a localização de seu dinheiro. Ele tinha certeza de que não sairia vivo do caos. Naquele momento, a luta entre os homens ficou mais tensa. Hong disse que estava triste com as palavras de seus alunos. Ele ensinou tudo a Maru para simplesmente tratá-lo dessa forma. Desta vez, o protagonista decidiu usar os ensinamentos contra o próprio professor. Ele esperou o momento em que Hong tentaria atingir seu rosto para que pudesse segurar o cabo do machado e contra-atacar. O protagonista parou a lâmina a centímetros do rosto do inimigo. O chefe pensou que nada ia acontecer, mas de repente é atingido no queixo e um líquido vermelho pinga no chão. Os funcionários estavam incrédulos com a cena. Até Hong ficou surpreso quando seus óculos se quebraram em dois depois que a lâmina avançou em seu rosto. O ataque bem-sucedido foi porque o protagonista virou a adaga e ajustou a posição. Ele tentou o ataque mais uma vez, mas foi chutado para longe. Hong não deixaria algo assim acontecer novamente. No início, ele pensou que Maru estava brincando quando disse que queria acabar com ele, então o cara deixou a guarda baixa. Ele não achava que o protagonista realmente tentaria, caso em que o chefe não tem escolha a não ser acabar com Maru primeiro. O protagonista se levanta com dor e percebe que não tem como escapar. Hong aparece diante dele e pergunta se o açougueiro sabe de qual direção seu machado vai atacar. De repente, o machado desce com força total, mas é bloqueado pelo martelo que Maru roubou de Baek.
O machado do chefe é destruído quando colide com o item do protagonista. Maru aproveita a oportunidade para acertar o homem da mesma forma que fez com Bake. O poderoso ataque lembra Hong do touro. Aparentemente, o martelo intensificou a raiva no corpo do usuário, mas o chefe percebeu com preocupação que os golpes que Maru estava usando contra ele eram os mesmos que Choi usava. O protagonista foi capaz de copiar as mesmas habilidades em tão pouco tempo. Por último, Maru usou os golpes de Kim, e Exeyek de Jun observou a cena impressionado. Ele não achava que pudesse haver alguém capaz de copiar todas as técnicas das pessoas com quem lutou até agora. O guarda sentiu que pela primeira vez havia uma chance de o chefe perder. Hong não ia aceitar ser derrotado daquele jeito. Ele apertou o pescoço de Maru com força e acertou socos precisos. O homem questiona como o açougueiro ousa chamá-lo de porco quando ele limpou toda a bagunça que foi deixada no Japão. Após essas palavras, o protagonista foi jogado para longe. Ele se levanta com dor. Hong diz que ainda não usou todo o seu poder e pergunta se o moleque realmente quer ir até o fim. Maru permanece de cabeça baixa. O chefe não queria fazer nada contra ele, mas agora que foi ameaçado, não pode deixá-lo ir. Naquele momento, o protagonista se pergunta se este será o fim dele. Ele jogou fora todas as memórias e sentimentos positivos em relação a Hong para não hesitar. Pelo menos era o que Maru pensava. Mas há uma coisa que ele tem certeza que não jogou fora: sua vontade de viver. Naquele momento, os dois se preparam para acabar um com o outro. De repente, ouve-se o barulho de um tiro. Kim invade a sala e grita perguntando o que está acontecendo aqui. No momento seguinte, a garota paralisa e a arma cai no chão. Hong diz calmamente que sua criança barulhenta chegou. Ele então deixa cair a chave do escritório no chão e avisa que todos os seus contratos estão lá. Ela pode encontrar dentro do cofre. Kim gagueja perguntando o que aconteceu. Hong apenas a avisa para pegar metade do dinheiro e a outra parte é de Maru. Após essas palavras, o corpo de Hong cai no chão. Ele foi eliminado pelo próprio aluno com uma adaga. Lágrimas brotaram nos olhos de Maru. E ele disse a Kim para ser rápida se ela quiser retaliar pelo que aconteceu. Hong era um órfão. Ele lutou por comida com várias outras pessoas necessitadas. Naquela época, a lei do mais forte era respeitada. Hong vivia como o rei de um chiqueiro. Humanos eram como porcos. Então o chefe caçava como um animal e pegava a comida de todos. Os homens estavam presos em uma gaiola de ferro e sempre eram derrotados por Hong, que começou a ser odiado dia após dia. Mas ele agia dessa forma pensando em sua própria sobrevivência. Então Hong foi selecionado como um dos melhores sobreviventes pelos donos do chiqueiro. Ele aproveitou o momento para eliminar o membro mais importante do lugar. Todos ficaram em choque quando o viram segurar a adaga. Hong era chamado de porco e não demorou muito para os superiores tentarem acabar com ele. Mesmo assim, o chefe conseguiu escapar. Anos depois, ele retornou vivo para as gaiolas de ferro em que estava preso. Hong costumava passar sua infância naquele lugar lutando por comida e, sendo um servo, ele retornou porque gostava da adrenalina. Muitas vezes o chefe chegou perto de ser assassinado, mas ele sempre retornava ao chiqueiro que considerava sua casa. Um dia, o chefe percebeu que não conseguia mais diferenciar um humano de um porco, o que o deixou triste, e quando retornou ao quarto do superior, os homens se referiram a ele como um porco. Hong apenas ficou em silêncio, então ele foi espancado por isso. O homem pediu desculpas a uma mulher dizendo que o servo não estava agindo corretamente. A presidente deu um tapa na cara dele e disse para continuar a reunião. Naquele momento, Hong sentiu que nunca seria tratado como um humano pelos superiores. Então, em um momento de loucura, ele se levantou e gritou que ia se tornar o rei dos porcos. Os seguranças fizeram a proteção da presidente rapidamente, mas o alvo de Hong era o homem que o amaldiçoou. Então ele o acertou no rosto e então roubou seus óculos. A presidente achou a cena interessante e com um sorriso disse que ia dar a ele uma chance. Foi depois desse dia que o império de Hong nasceu. O chefe passou os próximos anos de sua vida criando filhotes e treinando-os. O primeiro foi Kim, depois Maru. Hong estava satisfeito com suas criações e sonhava com o dia em que seria visto como um humano novamente. Mas tudo mudou quando ele recebeu uma ligação dizendo o que o protagonista causou. Hong resolveu tudo e conversou com os japoneses.
mas a presidente exigiu que Maru fosse descartado. Hong não achava justo, porque já tinha feito um acordo com os japoneses. A mulher apenas disse que ele voltaria para o chiqueiro se não seguisse suas ordens. Após o término da ligação, Hong bateu o punho na mesa com força e disse para si mesmo que não ia deixar nada de ruim acontecer com Maru. Por esta razão, ele tentou convencer o protagonista a trabalhar com ele, para que a presidente pudesse mudar de ideia sobre o açougueiro. Mas então, o protagonista começou a ver Hong como um porco também, despertando a fúria do chefe. Ele não suportava ser visto assim por alguém que ele criou e cuidou tão bem. Então não havia outra alternativa a não ser eliminar Maru. Mas Hong não podia fazer isso. Afinal, o protagonista também era um de seus filhos. Antes de falecer, ele perguntou se Maru o via como um humano agora. Hong o aconselhou a ser um humano e não um porco. Depois disso, o chefe faleceu com um corte no peito. Ele partiu como um humano ao se recusar a destruir sua própria criação. Naquele momento, um homem se aproximou do corpo caído do chefe e disse que queria ser ele quem iria acabar com ele. Mas ele chegou tarde. Os recém-chegados, Choi Ki-jong, diretor-gerente do grupo pecuário. Ele pegou o olho de Hong como um troféu e desejou que o homem descansasse em paz. Então Ki-jong ligou para a presidente e confirmou o que havia acontecido, mas disse que o cofre de que Hong era responsável desapareceu. Ki-jong pediu a ela para não se preocupar, porque não importa para onde o assassino fuja, ele será pego e será feito em pedaços. O cofre será encontrado mais cedo ou mais tarde. Ki-jong sabia quem era o responsável pela morte de Hong graças à câmera de segurança. O rosto de Maru foi filmado, assim como o de Kim e os 3 gangsters de Hong. Depois que o protagonista eliminou o chefe, Kim não acreditou em seus próprios olhos. Ela não achava que Maru fosse forte o suficiente para acabar com Hong. Mas seus instintos gritavam para ela fugir do açougueiro a qualquer custo. Neste caso, Kim decidiu não atacar Maru. Ela levantou as mãos e se rendeu. O protagonista pensou que a garota estava apenas fazendo isso para ser eliminada mais rápido. Os capangas a protegiam fielmente. O cara de óculos avisou que o reforço da sede está chegando. Todos serão eliminados se não fugirem agora. Eles tentaram convencer o protagonista de que agora eram uma equipe e deveriam ficar juntos. Maru concordou, mas antes perguntou onde estava sua irmã. Os gangsters estavam esperando uma resposta de Kim, porque era ela quem estava encarregada da garota. Kim se fez de desentendida por um tempo, mas logo se lembrou do que havia acontecido. Hong pediu a ela para levar Naru a um restaurante enquanto cuidava do protagonista. Kim obedeceu e os dois comeram bem. Mas quando chegou a hora de pagar a conta, houve um erro. O cartão excedeu o limite. Kim deixou Naru lavar a louça e foi pegar outro cartão. Foi aí que ela chegou e o bolo de festa estava no chão. Depois disso, começou uma briga com o protagonista. Essa foi toda a história que a garota contou. A cena muda para um pouco mais tarde. O trio de gangsters encorajou Kim a pular do helicóptero e encontrar a irmã do protagonista, mas a garota estava assustada. Eles questionaram como ela se tornou membro das forças especiais. Kim disse que não estava pronta, mas o olhar do protagonista foi suficiente para expulsá-la do helicóptero. O plano de Maru era salvar sua irmã e mãe o mais rápido possível, mas ele sabe que o grupo mundial chegará em breve. A cena muda para o dia seguinte. Uma casa desabou e o policial Tae-sik foi chamado. A polícia estava investigando a casa de uma senhora idosa. Como os vizinhos relataram o barulho, o chão foi manchado por um líquido vermelho suspeito, que logo foi identificado. O policial Tae-sik perguntou se havia alguma vítima, mas o policial ao lado dele disse que não havia corpo. Tae-sik logo disse que eles deveriam retornar ao hospital onde a mãe de Maru está. Naquele momento, o protagonista e seus novos amigos visitaram sua mãe, mas ele foi informado de que a paciente foi liberada mais cedo por pessoas de terno. O rosto de Maru escureceu. Essa não foi a única má notícia que ele receberia. De repente, Jun recebeu uma ligação de Kim. A garota avisou que Naru desapareceu do restaurante. Ela foi levada por pessoas de terno. O protagonista sabia que seus familiares seriam usados como reféns. Então, sem pensar 2 vezes, ele fugiu do hospital. Jun-sik tentou impedi-lo de ir dizendo que a sede da segurança mundial é muito perigosa. De repente, alguém entra no hospital e o protagonista paralisa. A cena muda para o saguão do hospital. Um homem com um tapa-olho logo diz que não imaginava que o encontraria desse jeito. Ele cumprimentou o policial.
Tae-sik conhece Ki-jong pela bagunça que ele já fez, mas o policial é acusado de interferir na vida de várias pessoas. Tae-sik diz que isso não é algo que um homem que se tornou diretor administrativo sênior, substituindo pessoas, deveria dizer. Ele logo pergunta o que o gangster está fazendo neste lugar. Ki-jong responde que é um hospital. Ele veio visitar uma pessoa. Depois disso, os homens caminham na direção oposta e o gangster encoraja o policial a cuidar da própria vida. De repente, um lacaio corre para Ki-jong em desespero e avisa que Maru retornou ao quarto do hospital. O gangster rapidamente coloca o dedo na boca e então quebra seus dentes, fazendo com que o homem não diga mais nenhuma palavra. Tae-sik diz ao homem que seu subordinado está falando demais. Ki Ju-hong deixa claro que da próxima vez ele o encontrará em seu funeral. A ameaça feita ao policial não o abalou. Tae-sik responde que garantirá que sua doação para o funeral não seja pequena. Ki-jong sai do hospital muito zangado porque não achava que seu alvo se moveria tão rápido. Parece que há alguém apoiando Maru. A cena muda para o protagonista. Ele fica imóvel quando um homem de terno entra na sala e o cumprimenta. O homem, aparentemente gentil, pede a Maru para entrar no carro, mas o protagonista pensa que ele foi o responsável por sequestrar sua mãe e irmã. Então, sem pensar duas vezes, o açougueiro puxa a faca em seu casaco e ameaça acabar com o homem. De repente, o recém-chegado abaixa a cabeça em sinal de respeito e se desculpa pela grosseria. Ele diz que seu presidente está dentro do carro e explicará tudo em breve. Naquele momento, uma mulher gentil com cabelo preto diz que é um prazer conhecê-lo. Ela se apresenta como Shin, presidente do Hotel Charlotte. O protagonista grita com ela para enfiar essa apresentação em outro lugar e pergunta onde está sua família. Os dois aliados gangster de Maru dizem que está tudo bem e que ele pode ficar calmo. O servo de óculos se refere ao protagonista como gerente e mostra que sua mãe está bem. Jong-sek tenta entender por que ele se aliou ao Grupo Charlotte. O servo de óculos avisa que o Grupo Mundial se moveu muito rapidamente. Ele não teve escolha a não ser pedir ajuda a Charlotte. Maru questiona se eles realmente são diferentes do Grupo Mundial, já que levaram sua família sem sua permissão. O servo de óculos decide mostrar as filmagens da câmera de segurança do hospital, onde o Grupo Mundial aparece marcando todo o local em busca do protagonista e sua família. Isso só prova que se não fosse pela ajuda do Grupo Charlotte, sua família estaria em perigo. Maru hesita, mesmo sabendo que ele está certo. Shin pede ao açougueiro novamente para entrar no carro. Ela o levará para sua família. O Grupo Charlotte se concentra em produtos farmacêuticos, hotéis, lojas de departamento, petroquímicos e finanças. Por outro lado, o Grupo Mundial se concentra em segurança, indústria de defesa, comércio, distribuição e construção. Ambas as empresas vestiam a pele de grandes corporações, mas travaram uma batalha feroz nas sombras. Um homem pôs fim à longa batalha com sua força bruta. O nome dele era Hong, então Charlotte foi derrotada e então dividida em duas. Aqueles que querem entregar o Grupo Charlotte ao Grupo Mundial e aqueles que querem proteger e manter o Grupo Charlotte. A presidente Shin faz parte do segundo grupo. Ela contou a história de Charlotte ao protagonista, pensando em ser honesta com ele. Maru apenas disse a ela para ser direta. Shin diz que mesmo com o falecimento de Hong, o Grupo Mundial ainda detém um poder esmagador. Isso significa que cuidar de sua família e escapar do Grupo Mundial seria praticamente impossível sozinho. Então ela quer ajudar Maru usando o poder de Charlotte. De repente, os gangsters começaram a gritar e apontar para fora do carro. O motorista freia o veículo quando um carro branco parou em seu caminho, mas ele perde o controle e as pessoas dentro do carro são jogadas. O motorista finalmente consegue parar o veículo quando atinge a barreira da estrada. Shin abre os olhos assustada, pensando no pior. Então ela vê que foi protegida pelo protagonista, ele a abraçou no momento do impacto e perguntou se estava tudo bem. A princípio, Maru pensou que eram os membros do Grupo Mundial, mas a mulher avisou que provavelmente eram pessoas do outro grupo de Charlotte. Afinal, o grupo foi dividido em dois. Ela logo percebeu um líquido vermelho escorrendo pela testa do açougueiro e tentou limpá-lo. Shin revela que seu irmão mais velho, chamado Eun-ju, está tentando eliminá-la para que ele possa entregar Charlotte ao Grupo Mundial.
Naquele momento, com um sorriso gentil, ela pede a Maru para agir como sua espada, enquanto uiva. Em troca, o grupo Charlotte protegerá sua família. Maru abre a porta do carro dizendo que ela terá que provar que pode fazer isso, então ele se tornará sua espada. A cena muda para Ki-jung. Os homens ficaram alinhados esperando o chefe passar. Ele caminhou lentamente e abriu a porta para encontrar o líder perto do caixão de Hong. Todos assistiram ao funeral em silêncio quando Ki-jung chegou. O presidente do grupo mundial chamado Da-in pergunta com raiva o que aconteceu com os delinquentes. Ki-jung responde que um deles fugiu, mas ele encontrou outra pessoa. A cena muda para o restaurante. Kim foi em busca da irmã do protagonista. Ela sabia que seu camarada não a deixaria sozinha quando soubesse que Naru foi levada por alguém desconhecido. De qualquer forma, a garota pensa que a melhor coisa a fazer é destruir o lugar, mas ela foi parada por vários homens de terno. Eles são os enviados de Ki-juang. Enquanto isso, em outro lugar, os homens que interceptaram o carro do protagonista prepararam uma luta. Eles levam consigo barras de ferro e adagas. O líder do grupo avisa que Eun-ji ficará feliz quando sua irmã for eliminada. Este homem é Byung-oh, o chefe de produtos farmacêuticos de Charlotte. Os homens encontram o protagonista protegendo o carro e perguntam se ele é o amante de Shin. Antes que alguém tenha a chance de fazer qualquer pergunta, Maru os acaba rapidamente. Isto impressiona até o protagonista. Ele acha que foi fácil demais e assume que é porque as pessoas com quem ele tem lutado eram muito mais fortes do que delinquentes comuns. Os homens foram derrotados em segundos. Apenas Byung-ho permaneceu de pé. Suas mãos tremiam de medo e ainda assim ele tentou se defender. Mas não demorou muito para ele ter o mesmo destino que os outros delinquentes. Shin sai do carro e com passos sutis aproxima-se do açougueiro. Ele olha para ela e diz que acabou de provar seu valor ao derrotar todos. Então é hora de ela provar que pode proteger sua família. Um silêncio toma conta do lugar e o protagonista pergunta como eles vão chegar à sua mãe se o carro foi destruído. A mulher dá um sorriso e diz que preparou algo. Então ele vê um helicóptero voando sobre eles antes que o protagonista possa sair. Shin diz que mostrará o poder que tem para proteger sua família. Neste caso, o próximo destino deles é o funeral da pessoa que Maru eliminou. Os membros do grupo mundial decidiram realizar o funeral de Hong em um templo. Foi uma ótima maneira de se despedir do chefe. Os monges participam fazendo um mantra de despedida, enquanto o presidente olhava para o corpo de seu velho amigo. Ki-jong é chamado por um servo. O homem avisa que há um problema fora do templo. O problema é Maru. O protagonista vestiu um terno que ganhou de Shin para comparecer ao funeral. De volta ao restaurante, Kim rapidamente acabou com os membros do grupo mundial e roubou seu dinheiro. De repente, ela recebe uma ligação e alguém do outro lado da linha avisa que o gerente de Maru foi ao funeral de Hong. Então, eles devem acompanhá-lo. Um sorriso apareceu no rosto da garota porque ela pensou que teria comido no local. Mas ela é avisada de que, na verdade, é mais fácil para eles se tornarem comida. A cena volta para o protagonista e os membros do grupo mundial começam a cercá-lo. Os delinquentes estão incrédulos, imaginando como esse pirralho anão conseguiu acabar com o chefe. Não fazia sentido porque Maru nem tinha o físico para isso. Shin pergunta como o açougueiro está se sentindo. O protagonista diz que está apenas ansioso para descobrir como ela vai provar seu valor. De repente, um homem toca seu ombro arrogantemente e pergunta como o assassino teve a coragem de ir ao funeral acompanhado pela esposa impura de Charlotte. Este homem é Min Seok. Ele pergunta se Charlotte sempre o apoiou. Min Seok assume que era tudo plano deles desde o início. Naquele momento, alguém chama a atenção de Min Seok. Ki-jung simplesmente empurra o homem para trás com toda a sua força quando é ignorado. Ele se apresenta como o diretor administrativo de segurança do Grupo Mundial e exige que seja tratado de acordo com sua posição. Os superiores Wung e Chiu se juntam à conversa e dizem ao homem para não se divertir sozinho. O protagonista verifica se sua adaga ainda está em seu bolso, caso precise usá-la em caso de emergência. Mas Shin toca sua mão e fica na frente dele. Ela pergunta o que os membros do grupo mundial ganharão fazendo algo para machucar o açougueiro. A resposta é simples.
Os funcionários dizem que precisam defender a honra do chefe Hong. Eles farão isso depois de acabar com o pirralho. Shin questiona se esta honra de que estão falando é justa quando um grupo ataca uma única pessoa. Ela lembra que Maru derrotou o diretor Hong em uma luta 1 contra 1. Quando Hong estava vivo, ninguém teve coragem suficiente para atacá-lo. Mas agora, por algum motivo, todos se sentem mais confiantes quando se reúnem em grupos. As palavras de Shin irritam alguns dos homens, e ela é insultada. Mas a mulher permanece firme e diz que, não importa o quão dividida Charlotte esteja, ela definitivamente não deixará ninguém tocar em seu pessoal. Isso significa que o grupo Charlotte lutará uma batalha se o protagonista for eliminado. Shin acredita que será muito destrutivo para o próprio grupo mundial se isso acontecer, mas ela os deixa tomar sua própria decisão se acha que pode lidar com isso. No final, Shin insulta a mãe dos homens para provocá-los. Nem mesmo o protagonista esperava algo tão sério. Naquele momento, alguém bate palmas e chama a atenção da garota. O presidente Danny se junta à conversa e diz que Shin fala bem, assim como seu pai. Danny olha atentamente para o rosto do protagonista e confirma que foi ele quem eliminou Hong. Maru se sente intimidado pelo olhar da mulher. Ela apenas sorri e diz aos homens do grupo mundial para acompanhá-la. Maru está sozinho com Shin e pergunta quem é essa mulher. Ela responde que é a presidente do grupo mundial. Dain é a pessoa com quem Maru deve ter mais cuidado. O protagonista fica em alerta após este conselho. Então os dois finalmente entram na sala do funeral. A enorme imagem do centro de Hong chama a atenção. Mara podia estar arrependido que tudo terminasse assim, mas Hong mexeu com sua família, então não havia outra saída. Naquele momento, o protagonista se lembra das últimas palavras de Hong sobre ser um humano e não um porco. Ele se curva em sinal de respeito e se pergunta por que o chefe decidiu ser eliminado. Hong simplesmente recebeu o ataque sem reagir. Mary não tem a resposta para esta pergunta, mas decidiu seguir o conselho do homem e descobrir por si mesmo no futuro. O protagonista tem certeza que pode fazer isso se usar todos os ensinamentos de seu mentor. A presidente Shin diz que a partir do momento em que ele cruzar a porta, ele será sua espada. Maru sorri e sai do templo com ela. Os dois entram no helicóptero e partem. Ki-jung acende um cigarro e diz com raiva que vai acabar com os dois. O que aconteceu hoje o deixou completamente fora de controle. Uma semana depois, os funcionários do Hotel Charlotte receberam a presidente. O gerente logo avisa que aquelas pessoas estão fazendo muito barulho. Acontece que os 3 gangsters do protagonista tentaram abrir o cofre de todas as maneiras. Parece que Hong esqueceu de deixar a chave, então agora eles estão querendo quebrar o cofre a qualquer custo. Shin pede ao gerente para ignorar o barulho. Ela não pode fazer nada porque os 3 idiotas são amigos de Maru. O homem concorda e diz que há outro problema. A mulher que Shin trouxe está comendo toda a comida dos clientes. Shin concorda que eles são um fardo, mas já faz um tempo que o hotel não fica tão animado. Então ela decide ignorar Kim também. Shin finalmente entra na sala VIP para encontrar Maru e sua família. Ela fala gentilmente com Naru. A irmã do protagonista pede à presidente para lhe dizer por que eles estão aqui. Maru faz o movimento de anotar com a cabeça. Shin entende que ele não quer dizer nada, porque a família foi colocada em perigo por causa dele. É por isso que ela diz que Maru não fez nada de errado e eles não devem se preocupar. A mãe do protagonista agradece a Shin por ajudá-los. Ela também pede à presidente para cuidar de seu filho. Shin sorri e promete que tudo ficará bem. De repente, alguém invade a sala dizendo que tem um problema. A princípio, a mulher pensou que era alguém do grupo de Maru, mas o gerente disse que era seu irmão, Eun-joo. O vice-presidente está sentado no saguão do hotel, acompanhado de belas mulheres. Enquanto isso, na delegacia, o detetive Tae-sik tenta descobrir quem eliminou Hong. Ele colocou a foto dos possíveis envolvidos no mural de criminosos. Hong era suspeito de ser um distribuidor de narcóticos. A próxima evidência é sobre uma oficina japonesa que se acreditava ser um centro de fornecimento de narcóticos. Acontece que foi incendiada. O último evento foi há uma semana. Uma mulher de 50 anos faleceu devido ao uso de alucinógenos e logo depois sua casa desabou. A mulher que estava recebendo tratamento também desapareceu sem deixar vestígios. Tae-sik também se lembra de algo suspeito quando foi ao hospital.
Os trabalhadores do Grupo World estavam procurando por Maru. O oficial ainda não tem certeza se o açougueiro é a causa ou a vítima, mas certamente é o denominador comum em todos esses incidentes. A única informação que a polícia recebeu agora é que ele apareceu no funeral do diretor com uma mulher. Tai-sik não chegou a nenhuma conclusão. De repente, um policial interrompe seus pensamentos para exibir uma fotografia do protagonista e de Shin durante o funeral. Ele eventualmente descobriu a identidade da mulher. Tai-sik fica imóvel quando ouve o policial dizer que ela é a presidente do Hotel Charlotte. No mesmo instante no hotel, Shin tenta não perder o controle na frente de seu irmão. Eunji provoca, a dizendo para parar de trabalhar um pouco e aproveitar. O protagonista pergunta se ela deveria acabar com ele, mas Shin diz que está tudo bem e pega a garrafa de vinho. Então despeja tudo no vice-presidente e o insulta. Ela admite que sempre imaginou que seu irmão se juntaria a pessoas feudais, mas não imaginava que ele estava passeando com um cachorro do Grupo World. A mulher estava se referindo a Ki-jung, que estava sentado no saguão do hotel naquele momento. Shin volta sua atenção para Yeonju. Yeonju lembra que o Grupo Charlotte é deles, mas seu pai ainda está vivo, e Yeonju está cobiçando a posição de presidente, até mesmo trazendo um inimigo para o hotel. Shin acrescenta que é por isso que seu pai a nomeou como sua sucessora. Yeonji permanece com a cabeça baixa diante da provocação, mas logo recupera seu bom humor depois de ter uma ideia. O homem diz que é injusto que só ele experimente o vinho. No momento seguinte, o cara força as garotas a beberem também. Shin apenas observa seu irmão perder o controle. De repente, ele joga a garrafa de vinho em direção a ela. Shin apenas observou seu irmão dizer que ela está agindo como presidente quando ela foi apenas escolhida como sucessora. Um sorriso assustador aparece em seu rosto e ele diz que o pai deles se tornou um vegetal. Isso significa que ela não herdará nada até que o homem seja enterrado. Pelo menos a garota não retribui o que sua irmã fez. Shin diz que ele pode agir como quiser até lá, mas ele deve se preocupar com a parte de trás de sua cabeça. Afinal, o ataque pode vir de qualquer lado, de repente a luta entre os irmãos é interrompida por uma risada. Ki-jung diz que é uma discussão boba entre irmãos. Shin força um sorriso ao expulsar o cachorro do Grupo World. Ela diz que este é o território do Grupo Charlotte. Ki-jung fica animado quando é chamado de cachorro pela segunda vez. Sua mão se aproxima rapidamente do rosto da garota e o cara diz que vai ensinar-lhe boas maneiras. É neste momento que o protagonista saca seu punhal e atinge a mão do delinquente. Com uma voz fria, ele diz ao cara para sair daqui, ou então o próximo funeral será o dele. Ki-jong olha para o corte em sua mão e pensa que poderia ter sido pior. É interessante porque seu próximo oponente tem que estar no mesmo nível. O homem limpa o líquido vermelho, dizendo que está ansioso pelo duelo. Naquele momento, Ki-jong ataca o protagonista com as mãos nuas. Suas unhas deixam um ferimento no braço do menino. Maru se pergunta como isso aconteceu. Ele tem certeza de que bloqueou o ataque, mas por alguma razão ele ainda estava ferido. É claro que o inimigo não tem nada em suas mãos. É por isso que o protagonista não entende como o arranhão apareceu em seu braço. Isso significa que a força de Ki-jong é monstruosa, mas não é nada quando comparada às habilidades de Hong. A luta começa no saguão do hotel. Shin pede desculpas aos hóspedes pelo desconforto que está causando a eles. Então pede a todos que evacuem para a área externa. Uma compensação adequada será entregue pelo incidente de hoje. Os inquilinos saem do hotel. A presidente volta sua atenção para o conflito. Ela se preocupa que o protagonista não consiga lidar com o cachorro do Grupo World. A luta é intensa e o oponente desvia do punhal. Ki-jong percebe que as habilidades de seu rival são as mesmas do chefe Hong. Mesmo assim, ele não acha que é o suficiente para ser derrotado durante o duelo. Novas descobertas foram feitas. Ki-jong ficou surpreso quando Maru demonstrou aqui que também conhecia as técnicas de Baek. Como se isso não bastasse, o protagonista exibiu as técnicas de Kim. Ki-jong entendeu que Hong teve um papel muito especial na vida desse açougueiro, porque ele até o ensinou todas essas habilidades diferentes, mas ainda não é o suficiente. O protagonista é empurrado para trás e o rival aproveita o momento para acender seu cigarro. Ele chama Maru de patético e diz que não sabe o que o chefe Hong viu nele.
O açougueiro não esperava que seu oponente fosse tão forte. De qualquer forma, ele está confiante de que pode vencer. Por outro lado, Ki Jong se cansa de ser legal e decide terminar o mais rápido possível. Com um único ataque, ele imobiliza o protagonista. Maru foi atingido no peito e tentou recuperar o fôlego. Ki Jong diz que devido às habilidades que acabou de ver em seu oponente, ficou claro que ele não eliminou Hong. Na verdade, foi Hong quem deixou isso acontecer. Maru perde a paciência ao ouvir o nome de seu mentor sendo mencionado tantas vezes. Ele simplesmente corre com o punhal na mão em direção ao cachorro do grupo World. Naquele momento, Ki Jong coloca a mão no peito de Maru e gira o açougueiro no ar. O pobre menino cai no chão segurando o ponto ferido. O homem diz que entende porque o chefe gostava tanto de seus alunos. Parece que ele tem um bom espírito de luta. Maru responde que também ouviu muito sobre Ki Jong. Seu mestre o chamou de miserável caolho. As palavras atingiram Ki Jong de forma assustadora, fazendo-o perder o controle e acertar o punho no estômago de Maru. Então começou uma sequência de socos no menino. Ki Jong grita que ele era o único digno de acabar com o chefe, mas o protagonista atrapalhou seu sonho. Naquele momento, Maru permanece imóvel no chão recebendo os golpes. Ele prometeu que protegeria sua família a todo custo. No entanto, as coisas parecem ter saído do controle. Além disso, o protagonista não sabe quantas outras pessoas existem que são tão fortes quanto este cara. Talvez ele nem consiga se proteger. Ki Jong jogou seu punho cada vez mais forte. Ele foi encorajado pelo vice-presidente do grupo Charlotte a acabar com o açougueiro. A felicidade no rosto do homem desapareceu em segundos. De repente, uma figura aparece e aponta a arma para a cabeça de Ki Jong. O homem sorri ao ver quem é o recém-chegado. Tae-sik retribui o sorriso, dizendo que pode disparar quantas balas forem necessárias se a cena continuar. Ki Jong se rende e diz que estava apenas ensinando algumas coisas para a criança. Eun-ju insulta a polícia por interromper seus planos e é contido. Tae-sik diz que Ki Jong parece ter envelhecido. Afinal, ele foi atingido no peito por um pirralho. O delinquente não tinha visto o ferimento antes do policial dizer. Ele então percebe que o protagonista usou o mesmo ataque que ele. É como se o garoto copiasse sua habilidade logo após recebê-la. Isso só prova que o garoto é interessante. Digno de um aluno do chefe Hong, o protagonista é algemado pela polícia e aconselhado a falar na presença de um advogado. A prisão foi uma surpresa e ele não entendeu nada. Então Tae-sik disse que era por suspeita de assassinato. Shin deixa claro que fará de tudo para que ele saia da cadeia o mais rápido possível. Não importa o quão longe ela tenha que ir, Maru agradece e pede que ela cuide de sua família. Ki Jong questiona se ele ainda está preocupado com sua família depois de tudo isso. Certamente teremos um longo caminho a percorrer antes de nos tornarmos como Hong. Maru responde que não importa quanto tempo demore, ele destruirá Ki Jong com as próprias mãos. O cara responde que não pode esperar por isso, e então os dois seguem seus caminhos separados. Algum tempo depois, Shin tem o escritório invadido pelos 3 gangsters. Eles souberam da prisão do protagonista e estavam preocupados. Shin diz que a polícia ignorou os problemas causados pelo vice-presidente Lee Em-ju e prendeu apenas o Maru. Talvez seja porque o grupo mundial tem pessoas infiltradas na polícia. Os gangsters dizem que não podem deixar as coisas assim. Quem diz que não tem motivos para salvar o açougueiro? Ela perdeu o emprego por causa dele, então ela não vai fazer nada. Os gangsters pensam diferente e estão dispostos a salvar o protagonista a qualquer custo. Afinal, ele é o gerente agora. Quem está muito ocupada comendo? Naquele momento, ela descobre que só está tendo o direito de comer qualquer coisa graças ao açougueiro. A garota decide confirmar a história com o presidente. Shin responde que, na verdade, ele só está tratando-a bem porque faz parte do grupo do protagonista. Quem diz que não sabia disso e, de costas para sair, os gangsters tentam impedi-la. Então ela diz que trará o protagonista para suas próprias mãos. Enquanto isso, na delegacia, Maru espera ansiosamente pelo presidente Shin. O policial Tae-sik finalmente quebra o silêncio. Ele pergunta se é uma coincidência que o nome do protagonista esteja envolvido no caso das costelas com alucinógenos e no assassinato de Han.
Além disso, a polícia encontrou vestígios de vendedores ambulantes líquidos de trabalhadores pecuários mundiais em sua casa. É por isso que ele questiona qual é a conexão de Maru com o Grupo Mundial. Antes que o protagonista responda, o policial deixa claro que só quer ajudá-lo. Naquele momento, o segundo superintendente, Ki-ju, entra na sala com um prato de comida na mão. Ele diz que o garoto já está sentado no departamento de narcóticos há muitas horas e não comeu nada, então trouxe algo para alimentá-lo. Tae-sik diz ao superintendente para deixar o prato e sair. Ki-ju sussurra no ouvido do policial que o prefeito está muito irritado com a situação. Eles prenderam um cara sem evidências claras. Tae-sik diz que precisa sair por um tempo. Ele deixa Ki-ju no papel de cuidar do garoto. O superintendente dá um sorriso gentil e aconselha o protagonista a comer devagar. Ele não fará nenhuma pergunta. Maru assume que Shin já fez algo para ajudá-lo. A cena muda para o escritório do presidente Dane. Ela friamente diz que é ridículo um cara brigar em espaço público. Para completar, o vice-presidente de Charlotte flerta abertamente com mulheres em sua empresa. Isso claramente diminui seu valor corporativo, então Dane questiona se ambos querem ser destruídos por ela. Por causa do problema que ambos causaram no Hotel Charlotte, a mídia começou a duvidar das habilidades do presidente Shin. É por isso que ela terá dificuldade em se mover por um tempo. Então, Eun-ju deve assumir o controle do conselho de administração por um tempo, caso em que ela pede aos homens para ficarem longe de problemas. A cena muda para o protagonista. O superintendente empurrou sua cabeça em direção à sopa quando o açougueiro se recusou a responder algumas perguntas. Ele tinha certeza de que Maru tinha uma conexão com o Grupo Mundial e queria mais informações. Alguns minutos depois, 3 homens caminham pelo departamento de narcóticos. O líder é o cara de cabelo branco. O lacaio avisa que todas as câmeras foram desligadas. Ninguém saberá o que acontece aqui por cerca de 30 minutos. O homem de cabelo branco responde que isso é ótimo e abre a porta do interrogatório. Um forte cheiro de líquido vermelho chama a atenção dos recém-chegados. O líder logo assume que Maru foi espancado para que a sala cheirasse assim. Ele chama a atenção para o homem sentado à mesa, pensando que é o protagonista, mas percebe com surpresa que é Ki-ju. O líder não entende como o açougueiro pode eliminar um detetive sem nenhum medo. De qualquer forma, é importante que eles encontrem o garoto primeiro. Antes que outras moscas do grupo se envolvam, os delinquentes começam a procurar o alvo. O líder deixa claro que não importa se o garoto será entregue sem suas pernas ou sem outros membros. O importante é trazê-lo respirando. A cena muda para meia hora atrás, quando o protagonista foi surpreendido por Ki-ju. A princípio, ele pensou que o homem era um enviado de Shin. O superintendente continuou forçando a cabeça do garoto no prato de sopa. Ficou claro que ele era um membro do Grupo Mundial e estava esperando pelos outros membros enquanto isso acontecia. Kim também se infiltrou na polícia e até conseguiu roubar um uniforme. Todo o seu esforço foi para continuar comendo de graça no Grupo Charlotte. A garota verificou todas as salas de interrogatório e não a dela. Ela finalmente chegou na última sala e, quando abriu, teve uma surpresa. Kim esperava humilhar o protagonista antes de soltá-lo, mas aparentemente ele já tinha conseguido se livrar das algemas e agora estava ocupado com o superintendente. Kim grita que ele é estúpido por fazer isso com alguém do departamento de narcóticos. O protagonista calmamente responde que este homem é apenas um membro do Grupo Mundial. Parece que seu grupo já está a caminho daqui. Então, Mary decidiu espancar o homem e incriminar os recém-chegados. Ele pede a Kim para garantir que a polícia acredite que foi tudo obra do Grupo Mundial. A garota grita que veio até aqui para ajudá-lo e agora ele quer que outra pessoa limpe sua bagunça. Mera responde que isso não é nada comparado a cruzar a fronteira da Coreia do Norte. Ele promete pagar comida ilimitada por 2 meses se ela ajudar. Kim está prestes a recusar quando a oferta aumenta para refeições gratuitas, vitalícias, no Charlotte Hotel. Os dois fecham um acordo e o protagonista diz que ela pode ligar depois de terminar o trabalho. Ele retornará para Charlotte. A cena muda para o momento atual, quando o líder de cabelo branco diz a seus lacaios para encontrar o protagonista, ele tem certeza de que o garoto não foi muito longe. Além disso, há outros membros atrás dele. Depois que os delinquentes saíram, Kim finalmente respirou aliviada. Ela se escondeu no teto. A garota aterrissa no chão quando se sente segura.
Logo, ela tem uma ideia para cumprir o pedido do protagonista. Mas antes que ela faça qualquer coisa, o homem espera que ela atravesse a outra sala e chuta a porta de metal com força. Kim é atingida no rosto e ouve o cara rindo dela. Ela questiona como ele notou a presença dela. O homem responde que não pôde deixar de notar. O cheiro dela está praticamente irradiando por esta sala. Ele brinca perguntando se a roupa era um cosplay de policial que ela preparou especialmente para ele. Kim apenas diz que ele ainda é nojento como sempre. No momento seguinte, ela tira a arma do bolso e atira. Tai-sik e seu colega de trabalho escutam rapidamente. O oficial diz para Lee correr. O oficial obedece e pede ao homem para não ficar na delegacia. Mas Tai-sik não dá nenhum passo. De repente, o telefone toca e ele atende a ligação calmamente. Do outro lado da linha, o protagonista se apresenta. Tai-sik fica surpreso imaginando que foi ele quem disparou o tiro e então ele ordena que o açougueiro fique onde está. Mara responde que ele já deixou a estação. Por um lado, ele está aliviado que Kim tenha começado o trabalho. Tai-sik está curioso para saber por que ele escapou. O protagonista aproveita o momento para sua atuação. Ele compartilha que o Grupo Mundial se infiltrou na sala de interrogatório. Ele sobreviveu graças ao detetive Kiju. Isso significa que há um espião dentro da polícia, o que justifica o motivo de sua fuga. O protagonista acrescenta que ele não pode confiar em buscar. Ele pode ser um cão do Grupo Mundial como os outros. Então ele só vai contar tudo o que sabe quando confiar nele novamente. Naquele momento, Kim continua atirando no teto para chamar a atenção dos outros policiais. Ela grita que os membros do Grupo Mundial estão lá e estão atacando. Por um momento, o líder de cabelos brancos pensou que ele era o alvo. Ele não pode deixar de se sentir atraído pela garota, ao mesmo tempo em que quer acabar com ela. Os dois começam a lutar. Kim acerta um soco na boca e diz para ele ser grato. Aparentemente, o líder não se importa de ser espancado por ela, o que torna tudo mais nojento. O homem encontra uma brecha na defesa de Kim e a segura pelo colarinho, dizendo que ela não é a mesma de antes. Kim é jogada com força no chão. Antes que ela possa se levantar e se defender, o inimigo tenta acertar o pé no rosto dela. Kim apenas vira para o lado e escapa do golpe, então saca sua adaga. O homem pergunta se ela confia nesta lâmina, ele acha que pode derrotá-la facilmente. Os dois estão prestes a lutar quando alguém aponta a arma para eles. O líder pergunta quem é esse idiota. Enquanto Lee exige que ambos levantem as mãos, o homem se pergunta por que todos estão apontando a arma para ele hoje. Lee ordena que os dois se rendam mais uma vez, e o líder perde a paciência. Ele diz ao policial para baixar a arma. Lee pergunta como um amador exige dar ordens. No momento seguinte, um projétil disparou e atingiu o ombro do delinquente de raspão. O homem cobre a parte ferida com a mão e pergunta como ele teve coragem de fazer isso. O policial parece confuso e responde que não fez nada. O tiro saiu da arma do oficial Tai-sik. Ele questiona se o delinquente precisa de outra bala. O oficial admite que não imaginava que um maldito grupo mundial causaria um tumulto em uma delegacia em plena luz do dia. Ele logo percebe a sala de interrogatório aberta e encontra o corpo de seu colega de trabalho. Lee verifica a condição do homem e avisa que parece que ele foi atingido com um objeto contundente. Tai-sik volta sua atenção para os dois à sua frente e diz que eles cruzaram a linha. Então pergunta qual dos dois fez isso com o detetive Kiju. Kim levanta as mãos e diz que não teve nada a ver com esta situação. Eles são um policial que tentou defender seus camaradas. Um membro do Grupo Mundial está incrédulo com tantas mentiras e ações. Ele tenta convencer o oficial de que não fez nada ao seu colega de trabalho. Kim continua a exigir que ele seja punido, mas o homem se defende dizendo que quando chegou aqui, o detetive já havia sido eliminado. De repente, o oficial exige que ele fique em silêncio ao colocar o cano da pistola em sua boca. Tai chama o homem assim e avisa que até agora ele é o único suspeito de ter feito isso com o policial. O delinquente é algemado e tenta se defender das acusações. Ele não acha justo ser preso sem nenhuma evidência. Tai-sik apenas pede a Kim para relatar que acabou de acontecer. A mulher faz um movimento de saudação com a mão para cima e responde o que ela vai fazer. Sua saudação é rapidamente identificada pelo oficial e ele pergunta o que está errado. A garota percebe tarde demais que fez a saudação da Coreia do Norte.
Ela foge e é perseguida pelo oficial Lee. Su sente que pode ser libertado se for confirmado que a garota é a espiã. Tae-sik aponta a arma mais uma vez e diz que ela se lembra de dizer para ele não se mover. Enquanto isso, no Hotel Charlotte, os 3 gangsters ainda planejam uma alternativa para libertar o atual gerente da prisão. Shin recebe uma ligação no telefone e fica surpresa ao ouvir a voz do outro lado da linha. Ela grita de felicidade perguntando como Maru conseguiu ligar para ela. Os 3 gangsters esperam por uma resposta atentamente. Maru diz que ela deixou a delegacia graças a Kim. Ela vai se atrasar um pouco por causa da bagunça que tem que resolver. Ele disse que iria direto para o hotel quando saísse da delegacia, mas acabou de perceber que está sendo seguido. Por enquanto não há problema, porque Maru está em uma área perto da delegacia. Até agora, ele só viu 3 ou 4 pessoas seguindo seus passos. Então, pensando nisso, o protagonista desistiu de voltar para Charlotte. Será perigoso se os bandidos forem para lá. Nisso, um dos membros do grupo mundial puxa a adaga e avança em direção a Maru. Ele apenas usa uma maçã para bloquear a visão do homem. Shin acha que a melhor coisa a fazer é enviar reforços. No entanto, o protagonista acha que é uma má ideia. Eunju pode aparecer no hotel e começar uma nova bagunça. Então ele promete tentar resolver o problema sem chamar muita atenção. Maru usa um golpe de acupuntura para deixar o homem inconsciente. Então ele coloca o corpo em um beco escuro. Maru sente que as coisas podem piorar em segundos, já que ele está em um lugar com muitas pessoas. Shin pergunta o que ela deve fazer e ele responde que ela deve cuidar dos homens inconscientes. Depois disso, outro delinquente cruza seu caminho, mas recebe um golpe de lâmina antes mesmo de pegar a adaga. O protagonista pede a Shin para preparar um carro para a fuga o mais rápido possível. O presidente concorda e a ligação termina. Maru percebe que os bandidos não estão vindo em sua direção todos de uma vez, mas sim vindo um por um, provavelmente porque querem um tempo de jogo. Nesse caso, ele prefere correr, então todas as pessoas escondidas terão que se mover. Maru estava certo e os homens ágeis o seguiram. Um dos bandidos o esperava escondido em um beco. Seu ataque furtivo não foi útil. O protagonista se esquivou e contra-atacou, então empurrou o corpo e continuou correndo. A perseguição ficou mais acirrada. Os homens entraram no beco e foram derrotados em menos de 1 minuto. Maru deixou o lugar sem um arranhão. Então um carro parou e o motorista o chamou pelo nome. O protagonista supôs que era o carro que ele pediu a Shin e logo entrou no veículo. Um pouco impressionado com a agilidade de Charlotte, ele liga para Shin e comenta sobre isso. Mas a mulher grita que este não é o carro da equipe dela. Na verdade, o veículo que deveria buscá-lo saiu alguns segundos do hotel. Shin está preocupada e diz que vai ligar de volta mais tarde. O garoto respira fundo e olha para o motorista. O sorriso assustador em seu rosto prova que ele é um membro do grupo mundial. De repente, o homem pisa no freio e o carro perde o controle. Enquanto isso, no departamento de narcóticos, Tae-sik se pergunta por que Maru está envolvido em todos os incidentes. Ele parece ser uma grande ameaça para o grupo mundial. O oficial fica pensativo. As câmeras de segurança foram desligadas e um policial foi assassinado na delegacia. Talvez haja realmente um espião dentro das forças policiais. Como Maru disse, infelizmente, ele teve que libertar Su da prisão, pois não tinha provas para deixá-lo lá. Tae-sik se convence de que a melhor coisa a fazer neste momento é voltar aos seus velhos hábitos. A cena muda para o protagonista. O motorista acelerou o carro tentando impedi-lo de tirar o cinto de segurança, mas foi inútil. Maru chutou o volante várias vezes para o homem perder o controle. O carro acabou batendo em um poste de concreto. O protagonista saiu do veículo um pouco tonto. Ele pensa sobre o que acabou de acontecer. Eles não deveriam saber sua rota ou destino, mas sabiam a localização exata e o seguiram. Aquele carro parou bem na frente dele. Ele não entende como todos os seus passos foram rastreados. Naquele momento, Maru checa seu corpo e encontra um rastreador de localização. O protagonista tem a sensação de que ele não é o alvo. Eles provavelmente estavam apenas impedindo-o de voltar ao Hotel Charlotte. Isso significa que Shin está em perigo. Sem pensar 2 vezes, ele liga para a presidente e pergunta onde ela está. Shin acha a pergunta suspeita, mas responde que surgiu um trabalho de emergência. Ela recebeu a notícia de que a saúde de seu pai piorou repentinamente e ele foi transportado para o hospital.
Então Eun-ju aproveitou a oportunidade para realizar uma reunião do conselho. Ela precisa verificar a saúde de seu pai, mas primeiro pediu ao protagonista para enviar a nova localização. Ela enviará um novo carro para trazê-lo de volta ao hotel com segurança. Maru tenta se recuperar do que acabou de acontecer. Ele sabe que sua família estará em perigo se Eun-ju agir junto com o grupo mundial. É por isso que é importante que ele proteja Shin. Mas o protagonista ainda não sabe como pode fazer isso. De repente, ele tem uma ideia e liga para Kim. Alguns minutos depois, Soo encontra o carro do motorista que deveria sequestrar Maru. O homem é espancado por não completar o trabalho. Os outros delinquentes também foram espancados por não realizar a perseguição corretamente. Soo chama todos de canalhas inúteis. De repente, alguém grita que o rastreador de localização ainda está funcionando, o que deixou o líder impressionado, porque ele pensou que a essa altura o protagonista já teria encontrado o item. Eu só uso o celular dele para verificar onde ele está neste momento. Mas o movimento do garoto é tão ágil que nem parece humano. A verdade é que Maru colocou o rastreador em Kim e a forçou a saltar de paraquedas. A princípio, a garota não queria fazer isso porque tinha medo de altura. Então, o protagonista disse que Shin estava em perigo agora, e ele só poderia dar tudo o que prometeu quando ela estivesse segura. Kim recebeu a roupa e os materiais de segurança para pular. Ela reclamou do começo ao fim que não queria pular, mas obedeceu porque sua comida grátis no hotel era mais importante. A cena muda para o hospital na cidade principal. Shin visitou seu pai após as últimas notícias. Ela acha estranho porque ontem mesmo recebeu um relatório afirmando que o homem estava bem. O médico disse que também não entendeu o motivo de sua piora. Shin pergunta se alguém visitou seu pai enquanto ela estava fora. O médico se lembra de que apenas o vice-presidente Yoon-ju entrou na sala. A mulher entende que tudo é apenas plano de seu irmão. Ele convocou uma reunião do conselho sob o pretexto de que a saúde de seu pai está piorando. O motorista também acha que é plano de Eun-ju para assumir o controle de tudo, então é melhor eles irem. Shin concorda e tenta abrir a porta, mas parece que está travada. A garota puxa com toda a sua força e pede ajuda ao motorista. De repente, uma névoa entra por baixo da porta. A fumaça venenosa foi obra dos membros do Grupo Mundial. Eles eliminaram todos os seguranças do hospital e prenderam Shin na sala. Enquanto isso, na sala do conselho, Eun-ju disse a seus colegas que o atraso da presidente era suficiente para expulsá-la do cargo. Os superiores defendem a garota. Afinal, a reunião do conselho foi convocada de repente. É justo que eles esperem um pouco mais. Os membros do conselho acham o atraso completamente fora do comum. Como a presidente nunca se atrasa, Eun-ju exige que a reunião comece logo porque ele já está lá. Então está tudo bem começar sem sua irmã. Os membros do conselho perguntam se ele ficou louco. Eles sabem que a única intenção do homem é entregar o grupo Charlotte ao grupo mundial. Eun-ju fica zangado com a acusação e quase bate no homem. Ele respira fundo e apenas toca o ombro do acionista. Ao mesmo tempo em que diz que imagina que o homem já comentou com várias pessoas que o grupo Charlotte será entregue ao grupo mundial, Yeon-ju admite que é um trapaceiro, mas não gosta da forma como as notícias estão se espalhando. Além disso, ele lembra a todos que Shin foi ao funeral de Hong, então eles também deveriam suspeitar dela. Eun-ju tenta convencer a todos de que ele é a melhor opção para não deixar o grupo Charlotte ser entregue ao grupo mundial. Suas tentativas são em vão. Todos os acionistas apoiam Shin. Eles acusam Eun-ju de tentar destruir o grupo Charlotte só porque ele foi afastado de sua posição. Shin é a verdadeira herdeira. Eun-ju deve se conscientizar da realidade. O homem está irritado por não ter apoio e grita para que todos fiquem em silêncio. Ele foi o responsável por aumentar as ações do grupo farmacêutico de Charlotte. Na opinião dele, Shin não ajudou em nada. Ela apenas trabalha no hotel e não faz mais nada antes que Eun-ju continue sua apresentação. A porta ao lado dele é destruída por um delinquente. O homem cai no chão inconsciente por causa do impacto. Soo invade a sala com seus camaradas e procura por Maru. A localização do rastreador diz que ele está na sala, mas só tem velhos no lugar. Soo diz ao servo para olhar o rastreador novamente. O homem mostra que a localização do alvo realmente é onde eles estão.
Nesse caso, Su exige que o lugar seja virado de cabeça para baixo. Ele não sabia que a localização era realmente graças a Kim, que estava se segurando para não cair fora do prédio. Naquele momento, Eun-ju reclama de ter sido atingido pela porta e ele pergunta como alguém teve a coragem de fazer isso com o vice-presidente da Charlotte. Su percebe que ouviu um camarada e lembra que Danny pediu que ele assumisse o controle do conselho de administração, então pede desculpas por atrapalhar. Os membros do conselho ficam chocados ao ouvir isso e chamam Eun-ju de traidor. O homem fica furioso porque Su revela tudo na frente dos mais velhos. O delinquente admite que cometeu um erro e diz que vai resolver. Ele dá ordem para os bandidos pegarem os acionistas. Nesse momento no hospital, a fumaça faz todos perderem a consciência. Shin tenta não se render porque sabe que não sairá viva se isso acontecer, mas pouco a pouco sua visão fica turva. De repente, alguém aparece na frente dela e estende a mão. Enquanto diz que nada está perdido, Maru veio buscá-la. Um pouco depois, todos receberam cuidados. Shin se recuperou em pouco tempo, mas o médico disse que a situação de seu pai é pior do que antes. A garota não imaginava que seu irmão tentou eliminar seu próprio pai para conseguir o cargo de presidente. Ela pensa que talvez fosse melhor se ela desistisse de lutar nessa batalha. O protagonista pergunta se ela vai desistir de tudo. Mesmo o conselho de administração, Shin garante que continuará a protegê-lo e sua família. Mesmo que ela desista do grupo Charlotte, Maru toca gentilmente o rosto da mulher e diz que ela enfrentou o grupo mundial por ela. Então pede para Shin não desistir. A presidente se acalma após essas palavras e decide ir ao conselho. Mas primeiro, ele acha melhor trocar de roupa. Os dois usam um terno preto de qualidade. Shin diz que a reunião já deve ter terminado. Seu objetivo, então, é se preparar para a próxima reunião de acionistas. Reunião de acionistas. O protagonista acha que eles deveriam ir ao conselho de qualquer maneira. A cena muda para a sala de reuniões. Os mais velhos foram atacados e perderam a consciência. Eun-ju verifica se o principal acionista ainda está vivo. Ele não tem certeza e reclama que o grupo mundial bateu muito forte. So não se importa com as palavras do homem e pergunta se Maru já foi encontrado. Os bandidos ainda estão procurando o açougueiro. Eun-ju está preocupado que a culpa pelo incidente recaia sobre ele. Mas o vice-presidente logo tem uma ideia e diz que quer conversar com So. O delinquente não presta muita atenção. Então, Eun-ju questiona o que ele acha que Danny fará quando descobrir que ele arruinou tudo. So não gosta que o vice-presidente o esteja ameaçando, mas Eun-ju diz que na verdade quer fazer uma oferta. Ele sabe que o delinquente odeia Ki-jong e diz que pode ajudar a derrotá-lo. Não deve ser difícil para o presidente da Charlotte fazer isso. So entende que terá que fazer Eun-ju se tornar o presidente primeiro para conseguir essa ajuda. De qualquer forma, ele concorda e os dois apertam as mãos para selar o acordo. So pergunta o que ele deve fazer para ajudá-lo. Eun-ju diz que ele deve acabar com os diretores. O delinquente trabalha rápido e empurra um acionista pela janela. Kim vê a cena terrível. Ela se pergunta que inferno está acontecendo dentro do prédio. Eun-ju reuniu os diretores vivos e prometeu que não os machucaria. Ele exibe uma procuração para a reunião de acionistas. Então ele diz que tudo o que ele tem que fazer é que os diretores o apoiem com suas ações. O leal apoiador de Shin é contra assinar qualquer coisa. Um voto por procuração nem deveria ser levado a sério. Eun-ju ameaça o homem para forçá-lo a assinar. Park se recusa e é espancado. Os diretores temem o mesmo destino se ele não assinar a procuração. O acionista Park cai no chão inconsciente. Então o diretor Ball se ajoelha no chão e promete fazer qualquer coisa por sua vida. Apenas ouça este presidente dar as ordens, mesmo com o apoio de um dos diretores. O vice-presidente pensou que não era importante, então o cara teve o mesmo destino do primeiro acionista e foi empurrado. Naquele momento, outro aliado de Shin pega a procuração e rasga a metade. Ele deixa claro que nunca assinaria nada, mesmo que sua vida dependesse disso. Eun-ju diz que esperava essa reação de Kang. Não é à toa que ele foi o braço direito de seu pai por muitos anos. Mas Eun-ju conhece o ponto fraco de Kang. Se ele falecer, as ações irão para sua esposa. Então ela terá o mesmo fim se ele não assinar a procuração. Kang não pode lidar com essas ameaças quando o alvo é sua esposa,
caso em que ele é forçado a assinar. Soo verifica se a localização de Maru é a mesma. Ele não teria que depender de Yeonju se tivesse encontrado o açougueiro. O homem assume que o rastreador está quebrado e aceita que perdeu o menino. O que resta agora é lidar com os cadáveres. Soo permanece com a cabeça baixa e, quando se levanta, encontra uma pessoa pendurada no prédio. Ele se pergunta se poderia ser Maru. Kim solta as mãos para pousar no chão, mas Soo segura seu braço antes que ela possa cair. Então, de volta à sala do conselho, Soo, certo de que pegou o protagonista. Yeonju está tão feliz com a notícia que não percebe um homem prestes a cair sobre ele. Soo percebe o ataque e o silêncio fora da sala. É claro que seus homens não estão lá. No momento seguinte, o protagonista entra pela porta, Soo fica surpreso e pergunta se existem 2 Maru. Ele está em dúvida, mas percebe que agora finalmente tem seu alvo. Então o delinquente avança em direção a Maru. O protagonista segura a adaga com firmeza. Naquele momento, Kim ataca Soo com um chute no pescoço. O homem cai no chão. Yeon-gyu ordena que todos acabem com o recém-chegado. Ele acusa Maru de ser um covarde por fazer um ataque surpresa. Soo finalmente se recupera e diz que conhece aquele chute. É Kim. Ele queria lidar com a garota, mas Yeonju sugere que o protagonista seja capturado primeiro. Soo não gosta de receber ordens, mas o vice-presidente diz que se o protagonista veio sozinho, significa que sua irmã e seu pai não estão vivos. Um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse que tudo o que ele precisa fazer agora é cuidar de Maru. De repente, uma voz feminina diz que Yeonju é muito convencido. Shin caminha até seu irmão e diz que ele permanecerá vivo enquanto ela estiver viva. Yeonju lamenta que sua chance de se livrar dos 2 proprietários da Charlotte com um golpe não tenha funcionado. Os diretores estão felizes em ver que a garota está bem, mas agora se preocupam com a condição de seu pai. Yeonju também finge estar preocupado. Shin dá um tapa na cara dele porque sabe que tudo é um ato. Como seu próprio irmão tentou eliminar seu pai, ela encontra a segunda procuração na mesa e pergunta como Yeonju se atreveu a usar seu pai para algo assim. Não é uma atitude humana. O irmão ri e a chama de idiota. As assinaturas que ele conseguiu são suficientes para derrotar os acionistas. Então ele será o próximo presidente. A mulher apenas estilhaça o papel como se não fosse nada. Com satisfação nos olhos, ela pergunta se o homem está fazendo campanha com um pedaço de papel que ainda nem foi registrado por lei. Parece que o vice-presidente é mais estúpido do que ela pensava. O homem permanece com a cabeça baixa, se perguntando se ele realmente precisava registrar algo na lei. Ele não sabia disso. Neste caso, a última opção que resta é eliminar a presidente. Soo se apressa para completar a tarefa. Shin fica parado, enquanto seus novos aliados cuidam de tudo. Depois que o homem cai no chão reclamando de dor, Kim deixa claro que teve que limpar a bagunça de Maru na delegacia. Além de ficar do lado de fora da janela com as mãos nuas o tempo todo, os custos serão calculados, e é melhor ele estar preparado. Maru diz que vai pagar por tudo. A última ordem que ele tem é para Kim levar Shin e os outros para longe do prédio. O protagonista pretende ficar para acabar com Soo. Yeonju tenta convencer os delinquentes a eliminar. Kim responde que vai fazê-lo morder os membros entre as pernas se ele continuar atrapalhando. O delinquente Soo decide deixar Maru de lado por enquanto e atacar Shin. Seu ataque é bloqueado pela adaga do protagonista. O presidente pede para ele ter cuidado. O delinquente percebe que será muito humilhante se ele acabar com o garoto na frente de sua amada. Então ele decide fazer isso. Maru acaba se distraindo e sofre um corte no pescoço. Ele se culpa por isso e percebe que a água do oponente é realmente poderosa. A luta continua entre os dois. Embora o delinquente seja bom, ele está longe de ser comparado ao chefe Hong e ao chefe Ki-jong. Os dois trocaram alguns golpes. Felizmente, a lâmina do açougueiro causa um corte abaixo do braço do rival. Soo parece surpreso e fica cada vez mais irritado, tentando inúmeros golpes e habilidades para acertar o protagonista. Seus chutes dão errado até que Mario imobiliza um de seus pés e então derruba o homem no chão. Então ele quebrou o nariz do oponente com um golpe de sua cabeça. No final, ele fez vários movimentos com a adaga. Soo cai no chão ferido. Yeonju não está feliz com o resultado. Ele grita que se soubesse que o delinquente era tão fraco, teria sido melhor contratar Ki-jong para o trabalho. Soo cobre o rosto de Yeonju com a mão e o joga no chão.
O irmão de Shin está gravemente ferido no ataque. O protagonista não esperava que Su pudesse se mover mesmo depois de tantos cortes. Ele está parado indiferentemente. Maru não aguenta e pergunta curiosamente se ele não sente dor. So responde que ele está certo. Então a luta começa de novo. O protagonista percebe que é pior do que ele pensava. É difícil derrotar alguém que não sente dor. O jeito será mirar em suas artérias. So fica surpreso com o ataque, mas diz que não é o primeiro a pensar em algo assim. Nesse momento, a adaga do delinquente quebra a faca do protagonista. Ele comenta que pensava que o assassino de Hong era habilidoso, mas estava enganado. Após essas palavras, ele agarra o protagonista pelo tronco e o joga na parede de concreto. Su quer terminar isso o mais rápido possível, porque pretende acabar com Kim. Então ele prepara o último ataque. Enquanto isso, do lado de fora do prédio do conselho, o chefe de segurança do Hotel Charlotte espera por Shin. Bai diz que cuidou das pessoas neste andar e chamou o helicóptero. Shin diz que vai esperar por Maru. Eles vão sair juntos. Bai deixa claro que a segurança do presidente é a prioridade. Maru pediu para ele cuidar de tudo. É por isso que Shin deve sair primeiro. Kim tranquiliza a situação dizendo que seu camarada açougueiro é o tipo de demônio que volta até do inferno. Não há razão para se preocupar. Shin responde que está tudo bem e pede a Bei para levar o garoto em segurança. No mesmo momento, na sala do conselho, o protagonista conseguiu impedir o ataque letal com um pedaço de madeira que encontrou no chão. Ele entende que o inimigo ainda é um humano, mesmo que não sinta dor. Ele não é tão diferente de um porco. Os porcos têm uma camada espessa de gordura e não caem tão facilmente, a menos que ataque seus pontos vitais. O protagonista usa a mesma técnica nesse cara, um chute preciso em seu queixo. Então ele pega o martelo de madeira normalmente usado por um juiz e atinge o rosto do inimigo. Deveria ser o suficiente para acabar com Su, mas o homem parece ter um corpo de aço e não vai parar até ser nocauteado. O protagonista estava acostumado a lidar com porcos violentos, e ele acha que o delinquente se encaixa bem nessa posição. Pensando nisso, o próximo passo é imobilizar seus movimentos pouco a pouco. Então o ataque é direcionado à mão do gangster. O som do osso quebrado é ouvido pelos dois homens. Apesar de continuar atacando, Mario então quebra seu tornozelo com o mesmo martelo. O lunático fica cada vez mais animado e diz que não pode ser superado apenas com isso. O protagonista sabe que ele está certo e outra ideia vem à sua mente. Ele toca o peito do rival e executa a técnica Kijuon. O golpe se move diretamente para as entranhas do receptor, então o protagonista tem certeza de que desta vez a vitória é dele. Naquele momento, Su gira no ar e cai no chão, aparentemente derrotado. Maru respira aliviado. Essa técnica cobra um preço alto em seu corpo também. De repente, ele ouve Su sussurrando. O protagonista não pode acreditar que ele suportou isso. O delinquente se levanta com um sorriso assustador e diz que vai testar a mesma técnica nele. Mas antes que ele dê outro passo, Su cospe líquido vermelho e cai no chão imóvel. A técnica demorou um pouco, mas felizmente fez efeito. Naquele momento, Bei entra na sala todo ferido. Ele diz que Maru precisa sair daqui imediatamente. É claro que o homem encontrou inimigos no caminho. Bai o informa que as forças do Grupo Mundial estão do lado de fora. Enquanto isso, no Hotel Charlotte em Busan, Shin sai do helicóptero e liga para Dane. Ela pergunta se a mulher realmente quer começar uma batalha. Shin entende que o Grupo Mundial está agindo dessa forma porque o presidente está ausente. Mas o que o grupo fez hoje ultrapassou a linha ao atacar diretamente sua sede. Alguns executivos da Charlotte foram eliminados em público. Não há dúvida de que as ordens vieram de Dane, então Shin exige que ela assuma a responsabilidade. Dane apenas responde que a limpeza começará em breve, e não é apenas o grupo Charlotte que está em apuros. Enquanto Bei e Maru tentam deixar o prédio do conselho, os membros do Grupo Mundial esperam a permissão para entrar no Hotel Charlotte. Obviamente, os principais alvos são os familiares do protagonista. O gerente de segurança mundial chamado Lee é o comandante do ataque. Ele permite que os homens entrem para eliminar quaisquer inquilinos. Os bandidos obedecem, mas logo fica claro que não há ninguém no hotel. Lee diz que pode ser uma emboscada, então é melhor verificar todos os quartos. Os homens invadem todos os lugares e não há ninguém. É estranho porque imagine o grupo Charlotte abandonando sua própria base.
Aparentemente, eles realmente pegaram tudo e foram embora. Lee está insatisfeito com a situação porque dessa forma ele terá que trabalhar mais do que o necessário. Naquele momento, alguém chama sua atenção para um novo problema. Todas as portas do salão estão trancadas. Os elevadores também não estão funcionando. Lee entra em pânico ao perceber que caiu em uma armadilha. Charlotte o prendeu de propósito. De repente, uma explosão toma conta do saguão do hotel. De volta ao prédio do conselho, Ki-jong encontra o corpo de Soo, outro membro do grupo mundial que não conseguiu lidar com Maru. Pelo menos Soo ainda está respirando. De repente, Ki-jong nota algo surpreendente. A técnica dele estava embutida no peito do delinquente. Ele sorri. Parece que seu aluno está ficando cada vez melhor. Nesse momento, o protagonista e o guarda-costas estão quase escapando. Bai diz que Shin e sua família já foram para o hotel em Busan, então eles são os únicos que precisam sair. Maru questiona por que ela foi para Busan. Bai responde que os inimigos já dominaram o sol, então eles estarão em desvantagem se retornarem para lá. Tudo o que eles têm que fazer agora é atravessar a porta. A cena muda para o Hotel Charlotte, localizado em Busan. Shin pergunta como está o hotel em Seul. Ela recebe a informação de que a bomba já foi ativada e o grupo mundial será responsabilizado pelo ato. O segurança acrescentou que o do rancho disse que os japoneses estão a caminho, mas podem demorar um pouco para chegar. Shin diz que a situação é terrível, então ela espera que eles consigam a vantagem em algum momento. De repente, uma garota pula em seus braços. Shin se assusta com Naru e pergunta o que ela está achando do hotel em Busan. A irmã do protagonista responde que é ótimo. É possível ver o oceano e as comodidades também são excelentes. Naru está ansiosa para aproveitar o lugar com seu irmão. Ela logo percebe que Kim não está com o presidente e pergunta onde a mulher foi. Shin diz que ela precisava resolver alguns assuntos. Todos se encontrarão em breve. A cena muda para o passado, quando Kim soube que o destino era o Hotel Charlotte em Busan, em vez de Seul. Shin explicou que eles precisavam se reagrupar em Busan e preparar o contra-ataque lá. Kim simplesmente pegou seu traje de paraquedas e abriu a porta do helicóptero. Shin tenta impedi-la de pular, é em vão. De volta ao prédio do conselho, os membros do grupo mundial são resgatados. Ki-jung acha que Eun-ju é uma perda de tempo para o seu grupo. Por outro lado, os bandidos carregam Soo. O vice-presidente tenta convencer o chefe de que ele ainda é alguém importante. Ele exibe a localização do protagonista no celular. Ki-jung acha estranho porque o alvo está se movendo muito rápido, além da capacidade humana. No mesmo momento, no Hotel Charlotte, os bombeiros tentam controlar o incêndio. Os vizinhos relataram que ouviram um grito e depois a explosão. É provável que não haja ninguém vivo. Lee surpreendentemente sai do lugar ileso. O bombeiro diz ao homem para ir ao hospital. O delinquente apenas o empurra. De repente, seu telefone toca com uma ligação de Ki Ju-wang. Lee força um sorriso ao falar com seu superior e o avisa de que o lugar era uma armadilha. Houve uma explosão logo depois que eles entraram. Ki Jo-wang o interrompe para dizer que tem a localização do açougueiro. Então Lee deve ir até lá com os reforços. O bandido enlouquece quando recebe a nova ordem. Ele se lembra de que acabou de dizer que estava quase eliminado, mas Ki-jong já conseguiu outro emprego sem pensar em sua condição. A cena muda para meia hora depois. Kim tenta entrar sorrateiramente no apartamento de sua amiga em Seul, mas é rapidamente notada. As amigas presumem que ela decidiu visitá-las porque sabia que o cardápio daquele dia era ramyun. A garota é convidada a comparecer ao banquete. Todos estão felizes com a chegada dela, porque já faz um tempo desde a última vez que a viram. Kim também está feliz por se reencontrar com eles, mas é forçada a tomar banho antes de comer. A garota obedece à ordem e diz que veio visitá-las porque vai desaparecer por um tempo. As amigas acham engraçado que ela as avise, já que a garota passa meses longe de casa. De qualquer forma, Kim se apressa e toma banho. Ela veste uma roupa limpa e está animada para se juntar às suas amigas. Mas a cena que encontra quando retorna é aterrorizante. Todos foram eliminados na sala. Lee olha para ela com desdém e diz que a garota não se parece com Maru. Talvez tenham passado a localização errada, mas ele não está triste. Lee pediu a Kim para não entender mal. Ele não eliminou seus familiares. Na verdade, Lee chegou há pouco tempo e encontrou todos no chão. Os homens de Ki-jong fizeram todo o trabalho sujo. Ele só foi lá para pegar Maru. Lee espera que ela entenda a situação.
Afinal, Kim já fez parte do grupo mundial. A garota está paralisada com 4 armas apontadas para sua cabeça. Ele olha para cima e diz que Lee é uma droga. O homem diz novamente que não fez nada. Ele foi enviado para a cena por ordens de Ki-jong. O alvo era apenas Maru. Lee não esperava encontrá-la, então sugere terminar a conversa sem arrependimentos. É tarde demais para o homem pedir algo assim. Kim rapidamente pega a arma que havia escondido e atinge os 2 homens ao seu redor. Depois de eliminar os outros 2 restantes, Lee apenas olha para ela com os braços levantados. Ele explica que realmente não estava envolvido com o evento. Kim passa por ele friamente e pega a comida que a família preparou. Ela come silenciosamente em frente ao cenário de horror. A comida chega ao fim em segundos e resta apenas um cigarro no fundo da panela. Lee treme de medo perguntando se estava saboroso. Kim recarrega a pistola e aponta para ele. Lágrimas escorrem de seus olhos. Então ela diz que nunca experimentou nada tão saboroso quanto este ramyeon. Memórias do passado invadem sua mente. Um dia Kim foi perseguida por um grupo rival. Ela conseguiu escapar com muitos ferimentos, mas não andou por muito tempo. A garota caiu no chão no meio da chuva, e na noite escura, sua consciência desapareceu gradualmente. 20 horas depois, Kim dormiu em um lugar desconhecido com pessoas que nunca tinha visto. Todos a observavam preocupados, principalmente por causa da posição em que a garota estava dormindo. Um homem sugere que comam ramyun sozinhos. No mesmo momento, Kim acorda. Ela come uma panela de sua comida favorita. Os dias se passaram e ela começou a viver com aqueles estranhos. Eles nunca perguntaram qual era o trabalho de Kim ou por que ela estava deitada na chuva. Kim foi tratada como uma nova membro da família. Pela primeira vez, ela teve a sensação de ter um lar. Mas agora acabou. Kim atira em direção a Lee. O homem se esquiva e a soca na cara. Ele diz novamente que não tem ligação com o que aconteceu hoje. Kim o chuta em direção à cabeça e depois acerta o joelho no nariz dele. Lee percebe que não deveria ter aceitado o trabalho extra, mas agora não tem alternativa. Ele usa a espada para cortar o cano da arma de Kim. Lee o informa que precisará machucá-la se ela não parar. O cara vê no relógio que faltam 10 segundos para a meia-noite. Ele pretende terminar o mais rápido possível. Enquanto isso, Ki-jong rastreia a localização e percebe que Lee chegou ao destino. Ele avisa Eun-ju que a irmã dele foi para Busan. O vice-presidente diz que isso é ruim. Aquele lugar é realmente difícil de conquistar. Tudo é cercado por montanhas. É uma fortaleza construída com a defesa em mente. Ki-jong responde que, na verdade, isso é muito bom. Significa que uma vez que ela entrar naquele lugar, não terá como sair. O homem tinha um plano em mente e mobilizou vários homens para o próximo ataque. No mesmo momento, Kim e Lee lutam intensamente. O duelo não deve durar mais de 10 segundos. Os dois trocam socos. No final, Lee pega algumas roupas das garotas. Os 10 segundos chegam ao fim e Kim tenta recuperar o fôlego. O homem diz que precisa acabar com isso logo. Ele não está disposto a deixá-la ir, mas Kim quebra a janela de vidro atrás dela com o corpo e diz que ela verá isso no futuro. Então atira no cano de gás atrás do homem e o apartamento explode. Ki-jong e Eun-ju estacionam o carro ao verem o fogo. O vice-presidente da Yeou acredita que é obra de Lee, mas Ki-jong não acha que o homem usaria esse método confuso. Enquanto os vizinhos se reúnem para ver o que aconteceu, Ki-jong nota uma figura familiar. Os homens dele perseguem Kim. Ela encontra a única loja aberta e entra. Os veterinários observam surpresos. Kim coloca o dedo na boca. É o sinal para eles ficarem quietos. 5 minutos depois, Ki-jong segue o líquido vermelho deixado no chão e chega à loja. Ele entra e pergunta se uma mulher ferida entrou no local. O veterinário confirma que sim, mas ela apenas pediu um curativo para o ferimento e foi embora. Ki-jong acha estranho porque ela observou a entrada principal o tempo todo e não viu Kim sair. Ele rapidamente se lembra do carro azul e grita para os homens se apressarem. Kim foi salva pelo protagonista e por Bai. Maru pensou que ela estava bebendo com Shin.